Novel e fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 216, A Rotina do Rei de Artica 02. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. Então eu quero que você treine com as novas tropas. Você pode lutar como quiser, Jon disse ao homem ao seu lado que assentiu em resposta. Este homem era alguém que ele havia trazido de Ygritte, Jin Sakai, um guerreiro praticamente exilado devido aos seus métodos de guerra, que não foram bem aceitos pelos samurais, apesar de mostrarem grande promessa. Obrigado, Rei do Ártico, ele respondeu enquanto seguiam para o local onde as tropas estavam estacionadas, treinando informações e comandos que Jon havia desenvolvido muitos anos atrás, embora ele tivesse apenas 10 dias de nome na época. Eles chegaram à área aberta onde os soldados do Ártico batiam os pés no chão, colocando seus escudos na frente deles e começando a avançar em passos rítmicos. Todos eles eram jovens recrutas que tinham se juntado recentemente ao exército, embora também houvesse soldados experientes que faziam parte da força há mais de 8 anos, com idades variadas. Só agora eles puderam começar a treinar jovens recrutas promissores. É um exército organizado, muito mais do que você encontraria na minha terra natal. Se tivéssemos lutado assim, não teríamos enfrentado o problema que se abateu sobre nossas terras, Jin Sakai comentou. Um exército organizado é muito mais eficiente, disse Jon, observando seus homens com orgulho. Artica era conhecida como um monstro no mar, inigualável por qualquer pessoa no mundo, com todos agora temendo sua frota. Mas ao mesmo tempo a verdadeira força do exército do Ártico estava em suas campanhas terrestres. Entendo. Gostaria de me juntar a eles, disse o homem de Ygritte. Sinta-se à vontade, mas posso dar uma sugestão? Jon perguntou, e Jin Sakai olhou para ele com curiosidade. Sim, o homem murmurou. Vocês receberão treinamento no Ártico durante o próximo ano, mas eu gostaria de criar um novo esquadrão, focado em pessoas com habilidades mais furtivas. Jon disse, seu olhar fixo no exército enquanto eles mudavam de formação sob as ordens do comandante. Você quer dizer? O homem murmurou, mas Jon balançou a cabeça, ignorando o que Jin estava insinuando. Não estou querendo criar um grupo de assassinos. Quero espiões altamente treinados que possam se infiltrar em castelos e cidades, coletando informações valiosas. Seria extremamente útil, explicou Jon. Jin Sakai ponderou sobre isso, coçando o queixo. Era precisamente o que ele tinha feito em Ygritte enquanto tentava libertar seu povo antes que as forças do Ártico chegassem. Ele frequentemente se infiltrava em acampamentos mongóis, derrubando-os, salvando seu povo e abrindo mais espaço para sua terra natal. Jin Sakai até ajudou a abrir os portões quando Jon resgatou Lord Shimura. Tendo tudo isso em mente, Jon agora buscava estabelecer um esquadrão do Ártico capaz de realizar tais missões contra os inimigos do reino. Eu posso fazer isso. No final, Jin Sakai concordou. Ele havia aprendido essas habilidades durante a crise de Ygritte após ser salvo por uma mulher que as possuía. Agora ele poderia passar esse conhecimento adiante, sabendo que embora a nobreza de Ygritte não aceitasse tais táticas, elas certamente poderiam ser úteis neste novo reino onde ele residiria de agora em diante. Meu rei. Naquele momento, Duken contornou os soldados em treinamento e se aproximou do rei, acompanhado por outros comandantes. Olá, Duken. Como vão as coisas? Jon perguntou. Eles estão bem, meu rei. Com treinamento constante, os jovens diante de você mostram grande talento entre eles. Tenho certeza de que você ficará impressionado com eles em breve, disse Duken, e Jon assentiu. Isso é bom. Vou deixar o ex-samurai Jin Sakai com você. Quero que ele aprenda nossas estratégias e os tipos de combate em que nossos homens se envolvem, assim como a estrutura do nosso exército. Vou atribuir a ele tarefas específicas quando ele estiver familiarizado com a forma como lutamos, ordenou Jon. Posso fazer um pedido, Rei do Ártico? Perguntou o homem de Ygritte enquanto Jon voltava sua atenção de seus homens para ele, acenando para dar permissão para prosseguir. Gostaria de ficar com minhas armas e armaduras. Ele pediu, e Jon assentiu. Muito bem, mas seria melhor se você adicionasse o símbolo do reino a eles, para que não haja confusão. E talvez até mesmo os pintasse com as cores da armadura do nosso exército. Há muitos artesãos aqui que podem fazer isso, disse Jon. Então será feito, respondeu Jin Sakai, e Jon concordou com a cabeça. Você pode pedir para alguém levá-lo. Quero falar com você um pouco, ministro Duken, disse Jon. Claro, meu rei. Erug, leve o senhor Jin Sakai para mostrar a ele o exército e testar suas habilidades, disse Duken, enquanto um dos homens que o acompanhava assentiu. Sigam-me, disse Erug em tom neutro, enquanto o homem de Ygritte se distanciava deles, acompanhado pelos dois comandantes que tinham vindo com Duken. Meu rei, você quer falar sobre nossa conversa? O ministro Brinden fez alguns comentários, ele disse, e Jon assentiu. Sim, eu estudei a formação do exército, e é hora de criar novas. É por isso que eu quero que você coloque essas novas formações em prática. Temos muitas formações projetadas para lidar com os mortos-vivos, mas estamos prestes a enfrentar centenas de milhares deles. Eu não sei exatamente quantos estão vindo, mas o que importa é que devemos estar preparados para enfrentar um número massivo de homens, Jon disse calmamente, enquanto entregava um grande pergaminho ao homem responsável pelo exército. Você vai nos liderar na batalha, meu rei? Duken perguntou. Não me chame assim quando estivermos sozinhos. Você sabe que pode me chamar de Jon. E sim, eu estarei comandando o exército inteiro quando a luta chegar, disse Jon.
Então eu vou garantir que o exército esteja pronto para você assumir o comando. Jon respondeu Duken, enquanto Jon assentiu e o observou guardar o pergaminho em seu cavalo. Bom, agora estou indo para a cidade. Afinal, eu vim com Caraxes, e ele está chegando, disse Jon, enquanto o pássaro branco gigante começava a descer do céu, pousando perto deles. Seu dragão permitiu isso? Duken não conseguiu deixar de murmurar enquanto montava em seu cavalo. Eragon certamente sente um pouco de ciúmes de Caraxes quando eu o monto, mas não consigo parar de passar tempo com ele também. Afinal, ele foi meu primeiro vínculo animal, disse Jon, passando a mão sobre as penas da enorme águia, que o olhava curiosamente. Tenho certeza de que ele até lutaria com um dragão por isso, Duken sorriu enquanto observava Jon subir na águia. Caraxes tinha sua própria cela com mais de 2 metros de altura, funcionando como transporte aéreo. Jon estava trabalhando na criação de um grupo de águias para os homens Artica montarem no futuro, mas isso levaria tempo. Mesmo com modificações na genética da espécie, levaria muitos anos para que outros pássaros alcançassem o tamanho de Caraxes. E o objetivo de Jon não era criar laços com mais animais, mas fazer com que outros homens, de preferência Vargs, assumissem o comando das águias. Jon assentiu com a cabeça para o comentário de Duken e olhou para ele. Como estão meus afilhados? Gostaria de vê-los em breve, disse Jon, pois ele era padrinho das 3 filhas de Duken e Carcy. Eles estão indo bem, crescendo fortes e saudáveis. Você deveria vir jantar, disse Duken. Não era incomum que Jon tivesse um relacionamento próximo com seu ministro. Ambos tinham vindo para esta terra quando ela não passava de um vasto espaço vazio, com apenas uma grande árvore veivoa de 20 metros. Duken tinha seguido Jon desde que o conheceu em Frost-Ruar, uma cidade do norte, e tinha sido o primeiro a se ajoelhar diante dele quando Artica era apenas uma tribo. Ótimo. Vou falar com minha família e enviar uma carta se não nos encontrarmos novamente antes disso, disse Jon. Ele bateu levemente os pés contra Caraxes, sinalizando para a águia decolar para o céu, indo para o norte, passando pelos campos de treinamento. Havia um esquadrão de homens montados em ursos gigantes, todos eles Vargs, enquanto Jon voava sobre eles em seu caminho para a cidade. Jon pousou suavemente perto da biblioteca. Ele estava sozinho, sem guardas, acompanhado apenas por Caraxes. A velocidade da águia tornou muito mais rápido viajar pela cidade, e seu tamanho tornou fácil pousar em qualquer lugar. Ele pousou em frente à biblioteca de Artica, atraindo olhares surpresos das pessoas que entravam e saíam do prédio, ainda mais surpresos quando viram o rei desmontar da cela do pássaro. Você pode voar até eu retornar. Enviarei um comando quando estiver pronto, disse Jon, enquanto Caraxes assentiu, abrindo suas asas, mas sem sair do pátio, enquanto Jon entrava no prédio. Meu rei! É uma honra tê-lo aqui. A equipe na entrada se aproximou rapidamente para cumprimentá-lo, o que era perfeitamente normal. Estou procurando o mestre Marvin, disse Jon, e o homem assentiu. Ele está no último andar, organizando alguns documentos para o ministro Aemon. Vossa Majestade, gostaria de ser escoltado até lá? O homem perguntou, e Jon assentiu. Por favor, Jon pediu, seguindo-o até a biblioteca enquanto observava livros espalhados por todo lugar. A biblioteca abrigava não apenas os despojos do saque de Vila Velha, mas também centenas de milhares de livros que Jon havia adquirido por Westeros, comprando itens e obras raras de Essos, incluindo Braavos e até Ygritte. Só de Ygritte, Jon havia recebido mais de 200 mil livros como presente do imperador, embora a língua fosse bem difícil de aprender. Poucas pessoas falavam fluentemente mesmo depois das aulas. Jon garantiu que aqueles capazes de traduzir os livros para a língua comum ou a língua antiga fossem bem pagos. Ele pretendia fazer da língua antiga a língua oficial de seu reino. Os livros de Ygritte continham registros extensos de suas lendas e cultura, mas o interesse principal de Jon estava em seus estudos científicos e teorias. Durante suas 6 luas passadas em Ygritte, Jon conheceu muitos homens brilhantes, envolvendo-se em discussões baseadas em coisas que ele havia aprendido inicialmente das visões verdes com Brinden. Os estudiosos de Ygritte eram muito superiores aos mestres da cidadela, possuindo conhecimento e teorias que as pessoas deste lado do mundo nem sequer haviam considerado, talvez devido ao preconceito. Assim, o rei de Artica estava mais do que satisfeito por ter trazido parte desse conhecimento para sua terra. Seu objetivo era educar seu povo para que as mentes mais brilhantes pudessem ultrapassar limites e desenvolver inúmeras outras teorias. Jon imaginou Artica como uma nação onde o progresso em todos os campos seria impulsionado por seu povo, e a educação pública daria à luz desse progresso. De qualquer forma, ele seguiu para o andar superior, onde foi levado até o mestre Marvin. Após pedir para ser deixado sozinho, Jon entrou na sala silenciosamente. Mestre Marvin estava sentado no chão, cercado por livros. Ele estava profundamente absorto em um livro, marcando notas aqui e ali. Jon limpou a garganta por trás, tirando o homem de seus pensamentos. Marvin se virou para ver o rei Ártico parado atrás dele. Majestade, eu não esperava aqui, ele disse, um pouco surpreso, deixando o livro de lado e se levantando para cumprimentá-lo. Sem ofensa, mestre Marvin. Estou aqui para ser breve, afinal, Jon começou. Li os relatórios finais que você compilou do cofre da cidadela. Agora temos registros detalhados de cada ação tomada pelos mestres de Westeros.
O olhar de Jon ficou sombrio e perigoso. O que mais me chocou foi saber sobre o mestre Valys, que serviu como mestre de Winterfell durante o governo de Rickard Stark, meu avô, que foi queimado vivo pelo meu outro avô, o Rei Louco. A voz de Jon tornou-se um murmúrio, seu tom frio. Esse miserável, como você mencionou em suas anotações, estava ciente das cartas enviadas pela Guarda Real ao meu pai, explicando a situação ao pai da minha mãe. Mas ele escondeu essas cartas e manipulou meu avô para declarar guerra. Meu avô então viajou para Porto Real e morreu nas mãos da loucura de Aerys. Jon cerrou o maxilar e seu tom de voz era cortante. Além de suas manipulações em relação à minha mãe, esse homem envenenou minha avó. Lyanna Stark, Jon disse, seus olhos cheios de fúria. Esses bastardos até tentaram controlar os nascimentos de famílias nobres por Westeros. Sim, Vossa Majestade, Marvin respondeu cuidadosamente. Não é de se espantar que eles nunca me informaram sobre isso. Apesar de saber que todos os mestres se reportavam à cidadela, eu não tinha conhecimento da extensão de sua influência. Eles construíram um esquema perigoso ao longo de centenas, talvez até milhares, de anos. Ele olhou para Jon com cautela. A rede deles é de longo alcance, e seu controle moldou o destino de Westeros por séculos. Eles estavam controlando tudo das sombras. O erro deles foi tentar interferir conosco quando visitamos Westeros há mais de 3 anos. Agora temos muitas informações deles, mas acredito que o que resta da ordem deles tentará se vingar depois do que aconteceu, disse Jon. O que planeja fazer, Majestade? Perguntou Marvin. Simples. Nós destruiremos a confiança deles com cada casa nobre em Westeros. Eu quero que você prepare vários pergaminhos contendo informações detalhadas sobre suas ações em cada casa. Destaque cada detalhe que prove seus esquemas de envenenamento e manipulação. Quando chegar a hora, nós destruiremos essa confiança, e ninguém em Westeros jamais olhará para os mestres da mesma forma novamente. Isso levará tempo para escrever para 300 ou 400 casas nobres, mas eu quero tudo pronto para que se precisarmos. Nossos corvos estejam preparados para desencadear uma crise em Westeros. Afinal, nós somos atualmente seus inimigos. E se precisarmos invadir, nós criaremos esse caos para tornar a conquista dos 7 reinos muito mais fácil, Jon disse calmamente. Marvin assentiu, olhando para Jon cuidadosamente. Ele entendeu completamente o que esse plano causaria. Jon estava se preparando para o verdadeiro caos, e centenas de mestres morreriam quando os pergaminhos fossem enviados. A desconfiança resultante se espalharia como fogo, criando caos até mesmo entre as próprias casas nobres. Milhares de pessoas sofreriam com isso. O homem diante de Marvin era um grande rei. Alguém que havia construído uma nação do nada em uma terra onde ninguém havia imaginado que algo próximo à civilização pudesse ser criado. Ele havia transformado as vidas dos chamados selvagens além da muralha em uma nação civilizada, onde eles agora eram mais bem educados do que as pessoas comuns de Westeros. Marvin também sabia que Jon era justo, mas ao mesmo tempo ele era maquiavélico. Jon semearia o caos entre seus inimigos, mesmo que fosse cruel, e mataria qualquer um em seu caminho se achasse necessário. Ele não se importaria em ser chamado de demônio ou tirano por seus inimigos. Tudo que o rei de Artica fez foi por seu reino e seu povo. E se chegasse o dia em que Artica e Westeros enfrentassem um conflito inevitável, Westeros queimaria nas mãos de Jon. Os senhores do sul ainda o subestimavam, desconhecendo a verdadeira força militar de Artica além de sua frota. Até mesmo dragões seriam ferramentas que Jon usaria para forjar seu caminho para Westeros se ele escolhesse libertá-los. Espero que esse dia nunca chegue, porque nenhum dos nobres de Westeros será capaz de prever sua própria destruição, pensou Marvin com um arrepio. Ele então olhou para Jon e assentiu ao seu pedido. Sim, vou trabalhar nisso com alguns indivíduos de confiança, ele disse. Muito bem, quero tudo pronto. Você tem 6 luas para compilar todos os dados. Você pode ser dispensado de quaisquer tarefas designadas pelo ministro Aemon. Diga a ele que é uma ordem minha, disse Jon, e o mestre assentiu. Depois disso, Jon foi inspecionar a biblioteca, deixando aquela sala e indo para os andares inferiores, onde a biblioteca pública estava aberta a todos. Jon poderia ter simplesmente convocado Marvin para ir até ele, mas ele preferiu visitar o reino pessoalmente, mesmo sem seus guardas, para verificar como as coisas estavam funcionando, vendo-o através dos olhos de qualquer cidadão comum de Artican. Embora, é claro, todos que o viram imediatamente vieram cumprimentá-lo, quase se ajoelhando diante dele. Jon teve que lembrá-los de que os Articans não se ajoelham. O progresso da biblioteca foi mais do que satisfatório. Jon observou pessoas de todas as idades folheando livros em vários idiomas, lendo-os e levando-os para estudar em outros lugares. Satisfeito, Jon decidiu retornar a Carashes, que não havia saído do pátio. Ele subiu na sela antes de decolar novamente, voando em direção ao porto da cidade, que era seu próximo destino. O porto estava agitado com atividade. Navios lotavam o porto, e o ministro Junle estava conversando com os capitães ao lado de muitos homens a bordo de um dos navios. Eles pareciam estar revisando números e marcações em pergaminhos quando notaram o pássaro gigante se aproximando e pousando no convés. Como vão as coisas? Jon perguntou enquanto desmontava de Carashes e se aproximava do grupo. Todos os homens o cumprimentaram com uma reverência respeitosa de suas cabeças. Vossa Majestade, todos disseram em uníssono. Você não precisava vir até aqui, meu rei. Eu estava prestes a entregar os relatórios para você.
Como você pode ver, estamos começando a carregar os navios para partir de Artica, Julie disse enquanto John assentia, olhando para o porto, onde milhares de homens estavam trabalhando, carregando vários carregamentos nos 600 navios que logo zarpariam. Isso não é um problema. Eu gosto de ver meu reino pessoalmente, disse John enquanto caminhava em direção a eles, pegando os papéis e revisando-os. Os registros detalhavam todos os bens sendo carregados, principalmente comida de seus celeiros cheios e gelo embalado em caixas encantadas tiradas do mágico Veirwood. Havia também quantidades menores de outros produtos, mas o gelo continuava sendo a principal exportação de Artica. Seguido por comida que estava atualmente em alta demanda em Hit. Muito bem. Qual é o horário previsto de partida? John perguntou. Teremos todos os navios carregados em 4 dias, Vossa Majestade, respondeu o ministro, e John assentiu. Até os gigantes estavam ajudando a carregar as caixas para os navios. Isso é bom. Preciso falar com o grupo que supervisionará as cidades na Baía dos Escravos. Afinal, eles terão uma missão de 1 ano para estabelecer uma nova economia lá, disse John. Você tomará cidades como território do Ártico, meu rei? Perguntou o ministro. E assumir suas responsabilidades? Não, disse John. Ele não tinha desejo algum de governar Meeren ou as outras cidades. Elas estavam muito longe. No entanto, ele continuou. Eu desenvolverei um porto lá. Algo que eu não poderia fazer em Dorne, agora que nossas relações azedaram, disse John pensativamente. Seria bom ter um porto na cidade. Poderíamos conseguir um comércio muito melhor lá do que temos atualmente. Agora mesmo, It é nosso único grande parceiro comercial, mas poderíamos vender para outros portos ao redor daquele mar, explicou John. Artica também usará os degraus? Perguntou Julie, ciente de que John já havia demonstrado interesse na região para um projeto portuário. Terei que ver isso por mim mesmo. Westeros tentou reivindicar a região várias vezes e falhou. Não acho que possamos estabelecer uma administração estável nessas ilhas como poderíamos em Slavers Bay, disse John. Ele estava pensando em construir um porto lá, mas com as ilhas dominadas por atividades piratas, seria uma dor de cabeça que ele não estava ansioso para assumir. Eu entendo, meu rei, respondeu Julie, mas John não havia terminado. De qualquer forma, você e Dario se juntarão a esta viagem. Quero que vocês atracem nas Ilhas de Verão e outras cidades. É hora de vocês abrirem e gerenciarem essas rotas comerciais vocês mesmos, disse John, e Julie assentiu. Será feito, meu rei, disse Julie. Ele já havia recebido os planos e sugestões do rei em cartas nos últimos dias, pois eles não puderam se encontrar pessoalmente até agora. De qualquer forma, vejo que tudo está sob controle. Discutiremos isso mais detalhadamente nos próximos dias. Vamos marcar uma reunião. Estou voltando para o castelo, há mais coisas que preciso organizar. Até lá, disse John, despedindo-se deles. Os homens fizeram um gesto respeitoso enquanto John se virava para Carashes. Subindo em sua cela, ele decolou do porto, voando de volta para a cidade e finalmente para seu castelo. Capítulo 217, A Rotina do Rei de Artica 03. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. Os pequenos passos ecoaram pelos corredores do castelo enquanto alguém tentava acompanhar o garoto que corria. Espere, príncipe, a mulher murmurou tentando detê-lo. HM? O garoto se virou para a mulher com uma expressão levemente surpresa. Aconteceu alguma coisa, Erika? Uma voz veio do corredor enquanto um guarda real se aproximava deles. Sir Luke. A jovem olhou para ele cautelosamente. Ele era um dos 100 guardas reais e tinha a tarefa de supervisionar diretamente o príncipe John hoje. Não me olhe assim, Erika. Eu sei que não é sua culpa que o garoto haja desse jeito. Então, para onde nosso pequeno príncipe está correndo com tanta pressa? Ele olhou para o garoto, que estava olhando para eles. Quero ver meu pai. O menino murmurou, ansioso para ir embora. O rei está em seus aposentos, mas acho que ele está ocupado, de acordo com o que as rainhas disseram, informou-lhe a guarda real. Mas, o garoto tentou argumentar. Deixe comigo. Estou indo para os aposentos com as crianças. Uma nova voz veio do corredor, e todos se viraram para ver a rainha Serena carregando Lyanna em seus braços, enquanto a garotinha olhava para seu irmão. Você ia sem mim, acusou a garota com sua voz infantil. Quero ver o pai. O menino insistiu, enquanto a menina fazia beicinho. Não é justo você ir sem mim, disse Lyanna. Ei, parem de brigar. Vocês dois, Serena disse em um tom um pouco mais firme, mas suavizou com um sorriso. 3 guardas reais acompanhavam a rainha e a princesa Lyanna. Ela se aproximou do filho, e a mulher que cuidava da princesa deu um pequeno passo para trás, abaixando a cabeça. Rainha Serena. A mulher murmurou enquanto Serena assentiu em sua direção. Eu sei que meu filho pode ser um fardo. Obrigada por cuidar dele, ela disse à jovem. De qualquer forma, vamos para os aposentos e ver se seu pai pode vê-la. Serena disse finalmente, vendo as 2 crianças olhando para ela com olhos brilhantes, praticamente implorando para ver seu pai depois de ouvir que John ainda estava em seus aposentos. Sério? O menino exclamou, observando sua mãe se aproximar dele.
Ela pegou sua mãozinha e o puxou. A menina sorriu, contente nos braços da mãe. O servo se afastou para deixar os guardas reais passarem, e os 4 acompanharam a rainha e as crianças até um dos andares superiores, onde o rei estava hospedado. John estava em seus aposentos o dia todo desde que acordou, até mesmo fazendo sua primeira refeição lá depois que Serena pediu que algo fosse trazido a ele. John estava sentado em sua mesa perto da janela, segurando uma pena, desenhando algo em um pergaminho aberto sobre a mesa e fazendo anotações. John? Serena chamou depois de entrar na sala com apenas as crianças a acompanhando. John, que estava olhando pela janela com uma ampla vista da cidade do norte, não pareceu notar sua entrada. Em vez disso, ele permaneceu focado em seu trabalho. Finalmente, ele se virou, vendo sua esposa com seus filhos enquanto ela colocava Liana no chão. As crianças hesitaram, observando com cautela, mas estava claro que desejavam se aproximar do pai. Seus filhos queriam vê-lo. Você está muito ocupado? Serena perguntou, sabendo que às vezes John não podia ser apenas um pai devido às crescentes demandas administrativas do reino que foram colocadas sobre ele desde seu retorno. John olhou para as crianças e deu um pequeno sorriso. Acho que posso dar um tempo, ele admitiu, vendo a necessidade de sua atenção refletida nos olhos de seus filhos. Vão, seu pai está esperando. Serena encorajou, gentilmente empurrando-os para frente. As crianças assentiram e correram em direção ao pai. John colocou a pena de lado, ajoelhou-se e os recebeu de braços abertos, puxando-os do chão para seu abraço. Pai! Liana exclamou com um sorriso inocente. O pequeno John seguiu a liderança da irmã, sorrindo timidamente ao lado dela. Serena se aproximou logo depois, juntando-se a eles. Vocês estão trabalhando em um novo mapa? Ela perguntou, olhando para o desenho detalhado em que John estava trabalhando, mais intrincado do que qualquer outro. Sim, quero criar uma maquete gigante, não apenas da cidade, mas de todo o norte além do muro, explicou John, virando-se para o pergaminho para que as crianças pudessem ver o desenho. Lembro que uma vez você mencionou que seu ancestral construiu algo parecido em Pedra do Dragão, disse Serena, relembrando as palavras de John quando ele deu a ela e a outros uma lição sobre a história de Westeros, antes mesmo de saber que também eram Targaryen. Aegon fez isso quando conquistou Westeros com suas 2 irmãs. Estou basicamente replicando a ideia, John admitiu. Preciso elaborar algumas estratégias, considerando que não é com o sul que precisamos nos preocupar no momento. Com a notícia de que o grande grupo de tribos do norte está se movendo para o sul, ele explicou. Sim, ouvi isso de Brinden. Mas eu disse a ele que deixaríamos isso para você lidar quando chegasse a hora, já que não é um problema importante ainda. Além das forças das trevas os perseguindo, Serena acrescentou. Então, estou feliz que você esteja aqui para cuidar disso, meu marido, ela disse, e John assentiu. Sim, as tribos em si não são o problema. Lidaremos com elas dependendo de como nos abordarem, John comentou. Mas também ouvi algumas coisas preocupantes vindas deles, continuou Serena. Teremos que lidar com isso de uma forma ou de outra, mas não vou discutir isso na frente das crianças, disse John, ciente do assunto em questão. Enquanto seus filhos o observavam com curiosidade, parecendo até um pouco chateados, John sentiu o peso de suas responsabilidades. Ele sabia que teria que agir contra aqueles que não seriam bem-vindos em Artica. Algumas tribos e certos indivíduos representavam uma ameaça, e ele precisaria tomar decisões difíceis, mas necessárias, para proteger o reino e até mesmo salvar algumas dessas pessoas. O papel de um rei é mais pesado do que parece, e decisões difíceis devem ser tomadas. John refletiu silenciosamente. Ele não teve problemas em eliminar mestres ou septões que ameaçavam sua família. Mesmo desarmados, eles ainda representavam um problema e tinham que ser enfrentados. Não havia espaço para julgamentos quando ele atacou Oldon, pois os mestres já estavam conspirando contra ele onde quer que ele fosse em Westeros. No entanto, ele sabia que travar uma guerra contra algumas das tribos resultaria em um massacre. Mas ele teria que remover as ervas daninhas que poderiam prejudicar o reino. Em vez de deixá-los morrer nas mãos dos White Walkers enquanto estavam fora de Artica quando a guerra começou, ele preferiu dar a eles uma morte honrosa no campo de batalha. John já previa que teria que cometer um massacre, mesmo envolvendo pessoas inocentes. Era por isso que ele não queria falar sobre isso na frente dos filhos. Pelo menos ele esperava deixar o reino preparado para o próximo rei, que não precisaria tomar decisões tão duras em relação ao povo do norte. De qualquer forma, John quis mudar de assunto e voltou-se para seus filhos. Como estão meus filhos? Ontem ouvi dizer que até Aemon foi seu tutor pessoal enquanto eu estava ocupado na cidade, perguntou John. Duvido que tenham aprendido muito ontem, já que passaram o tempo todo perguntando sobre você, Serena respondeu com um sorriso. Eles cresceram ouvindo muito sobre você, John, mas queriam ouvir novamente como o pai deles construiu Artica e viveu sua vida como o grande homem que é. Serena disse, sorrindo. John olhou para seus filhos que o observavam com sorrisos esperançosos e inocentes. Sério? O que você descobriu sobre seu pai? Ele perguntou gentilmente. Aquele papai é o escolhido dos nossos antigos deuses e que ele veio do sul da muralha para fazer Artica, disse a menina alegremente. E eu ouvi dizer que o papai é o maior guerreiro do mundo e que ninguém pode vencê-lo em uma luta. Papai, eu quero ser tão forte quanto você. O pequeno John disse animadamente. Você ouviu isso? John riu. Bem, eu enfrentei alguns dos guerreiros mais famosos em vários lugares durante minhas viagens.
Posso dizer que derrotei todos eles, ele comentou com um sorriso. Ao dizer isso, Jon piscou para Serena, que não conseguiu conter o riso e balançou a cabeça em descrença. Sério? Ouvi dizer que no sul existem guerreiros famosos. Dizem que todos consideram Arthur Dayne o maior guerreiro que Westeros já produziu, mas ele morreu há muito tempo. Você poderia vencê-lo, papai? Perguntou o pequeno Jon curiosamente. Jon sorriu para a pergunta e olhou para Serena antes de responder. Sim, ele realmente era muito famoso em sua época, Jon admitiu. No entanto, ele ainda não sabia exatamente como Arthur Dayne havia morrido, pois não tinha visto aquele momento em suas visões. Mas Jon tinha certeza de que o homem provavelmente estava na Torre da Alegria quando sua mãe morreu ao dar à luz, e apenas seu tio sabia a verdade sobre isso. Não posso dizer com certeza. Afinal, ele era um homem que deixou este mundo há muito tempo. Talvez eu pergunte a algumas pessoas que o conheceram, mas acredito que poderia derrotá-lo, Jon disse finalmente. Incrível! Eu quero ser um guerreiro como você também, exclamou o pequeno Jon. Posso ser uma guerreira também, pai? Lyanna perguntou, olhando para Jon com olhos ansiosos. Jon sorriu e gentilmente tocou a cabeça da filha. Claro que pode. Sua mãe não é uma guerreira também? Ela é uma das melhores arqueiras do mundo. E sua outra mãe, Serena, junto com sua tia Arya, também são grandes lutadoras, Jon disse enquanto Lyanna assentia, animada. Eu nunca vi a mãe lutar, mas dizem que ela é muito boa com um arco. E a mama Serena também. Todos os guardas reais dizem que ela é muito forte, comentou o pequeno Jon com entusiasmo. Claro que sim, meu filho, disse Serena, sorrindo. E tenho certeza de que você será tão forte quanto qualquer um de nós se seguir esse caminho. Bem, já que estamos aqui, você gostaria de aprender mais sobre o norte onde moramos? Jon perguntou de repente, apontando para o mapa aberto sobre a mesa. Os olhos curiosos das crianças seguiram seu gesto, traçando as áreas marcadas no pergaminho. Você vê essas montanhas? Elas são chamadas de Punho dos Primeiros Homens. É um lugar bem famoso, tanto aqui quanto entre os povos do norte que conhecem essa região, Jon explicou enquanto seus filhos observavam o mapa atentamente. O que há de especial nisso, pai? Perguntou o pequeno Jon. Foi um dos primeiros lugares onde os primeiros homens se estabeleceram depois de cruzar o Mar Estreito, muitos milênios atrás. Eles se estabeleceram lá, e por muito tempo, o Punho foi uma fortaleza natural contra invasores. Hoje é um lugar cheio de histórias, mas também perigoso. Dizem que coisas antigas ainda vagam por lá. Coisas antigas? Perguntou Lyanna, curiosa e um pouco assustada. Coisas que você só deveria ouvir em histórias de ninar, disse Jon, piscando para ela. Serena sorriu. Vamos deixar as histórias assustadoras para outra hora. Ela não queria que seus filhos ouvissem sobre os White Walkers ainda. Claro, Jon apontou para o mapa novamente. Aqui um pouco mais ao sul, você pode ver a Floresta Assombrada. É a maior floresta além da muralha. Você já esteve lá, pai? Perguntou o pequeno Jon. Sim, é onde muitos do nosso povo que agora vivem dentro dos muros de Artica viveram. Seu pai os encontrou lá e começou a recrutá-los um por um. Também havia muitos gigantes vivendo lá na época. Uma parte de Artica foi construída dentro da floresta, então está conectada à cidade, explicou Jon. Agora, olhe para isto. Jon apontou para uma parte mais a leste no mapa. Ardome. Jon começou a explicar sobre os lugares além da muralha, mencionando lugares como Milquater, a Vila dos Tens, a Escadaria do Gigante, onde ele conheceu a maioria dos gigantes com a Coroa de Inverno, a Passagem Skirling, a Costa Congelada e lugares ainda mais remotos, como as Terras do Inverno Eterno. Mas logo a atenção dos seus filhos se voltou para o sul. Aquela ilha, o que é? Perguntou o pequeno Jon, apontando para a parte sul do mapa. Escagos. Não faz parte de Artica. Se é isso que você está se perguntando, respondeu Jon. Parece tão lindo. Eu gostaria de visitá-lo, disse o menino, expressando seus pensamentos. Tenho certeza de que podemos visitá-lo um dia. Você sabia que há um dragão gigante lá? Jon disse com um sorriso. Sério? Lyanna exclamou. Sim. Seu pai verá isso em breve, disse Jon. Ele é 4 vezes maior que Eragon, acrescentou. As duas crianças ficaram boquiabertas com o que o pai acabará de dizer. Isso não é perigoso, pai? Lyanna murmurou cautelosamente. Talvez, mas seu pai sabe cuidar de si mesmo, respondeu Jon com um sorriso terno. É a muralha, não é? Depois de um momento de silêncio, o pequeno Jon perguntou, apontando para a borda do mapa. Sim, uma grande muralha de gelo. O sul a mantém para se proteger das coisas além do norte, disse Jon. Por que é tão grande? Eles têm medo de nós? Lyanna perguntou. Eles são, até certo ponto. Mas o muro foi construído para outra coisa. Muito antes de Artica ser construída, explicou Jon. E o que tem abaixo? O mapa termina ali, o pequeno Jon apontou. Vocês querem ver o sul além do muro? Jon perguntou enquanto olhava para seus filhos. Todos eles assentiram simultaneamente. Jon andou até a cesta de pergaminhos, pegando outro e espalhando sobre a mesa. Este é o reino abaixo de Artica, ele disse, mostrando-lhes o mapa do Reino do Norte. É daqui que você é, pai? Lyanna perguntou animadamente, seus olhos violeta puros examinando o mapa em busca de detalhes. Sim, eu nasci aqui. Jon apontou para um local específico no mapa. O maior castelo do norte e um dos maiores de todo o continente Winterfell. Então você nasceu lá? Isso é incrível. O pequeno Jon bateu palmas entusiasticamente. Podemos ir lá algum dia? Ele perguntou com olhos esperançosos. Jon hesitou por um momento, incerto se poderia facilmente prometer tal coisa. Talvez.
Talvez possamos, filho, ele respondeu com um sorriso reservado. Espere. Lyanna exclamou de repente como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Mamãe disse que conheceu você antes de cruzar o muro. Então, vocês se conheceram aqui? Os olhos de Lyanna se arregalaram de surpresa quando ela percebeu isso, enquanto Serena ria ao lado dela. Ah, sim, querida. Deixe-me ver. Serena disse, movendo o dedo pelo mapa. Foi aqui que seu pai me encontrou. Ela apontou para uma parte ao norte de Wolfswood, dentro das terras dos Glovers, abaixo de Deep Woodmort, perto da cidade de Frostroar. Sim, Jon confirmou. Eu conheci sua mãe depois que ela fugiu de além da muralha. Enquanto eu estava explorando o norte, indo para o mesmo lugar de onde ela havia escapado, eu encontrei um grupo de gigantes, e sua mãe estava entre eles. Estamos juntos desde então. Isso é tão legal, pai. Eu quero explorar o mundo também, assim como você. Quero visitar muitos lugares, disse o pequeno Jon, animado. Jon sorriu para o filho. Se esse é o seu desejo, meu filho, você poderá fazer isso quando for mais velho, mas somente quando estiver preparado o suficiente. Afinal, não vou deixar você sair a menos que esteja pronto, ele avisou com um olhar sério, mas paternal, querendo que o garoto crescesse tão forte quanto ele. O garoto assentiu, sentindo-se encorajado. Então eu vou, pai. Eu quero me preparar. Eu também quero ir, Lyanna disse, fazendo beicinho e cruzando os braços. Jon riu balançando a cabeça. Sim, sim. Bem, já que você quer ver o mundo, vamos dar uma olhada em um mapa ainda maior. Ele puxou outro pergaminho da cesta de pergaminhos e o desenrolou sobre a mesa. Era um mapa detalhado que ele mesmo havia desenhado, mostrando as costas e rotas comerciais que eles haviam navegado, combinado com mapas existentes para preencher todas as áreas conhecidas. Embora Jon acreditasse que era imperfeito, ele sabia que faltavam detalhes do mundo, algo que ele precisaria explorar pessoalmente. Talvez, um dia, ele se comprometesse a criar um mapamundi completo junto com outros articanos. Deixe-me contar sobre a grande aventura do pai navegando pelo mundo em busca de comércio. Jon começou, apontando para vários pontos no mapa. Ele então começou a recontar a história da primeira viagem de Artica em direção a Dorne, evitando cuidadosamente detalhes sensíveis que crianças não deveriam ouvir. Os olhos dos seus filhos brilhavam de excitação enquanto ouviam cada detalhe das jornadas do pai. Eles se apegavam às suas palavras, fascinados pelos contos de aventuras, reinos distantes e pelas pessoas daquelas terras. Mais tarde naquela manhã, quando o dia chegou ao fim, Jon saiu da sala com seus filhos e sua rainha, indo almoçar com o resto da família. Após a refeição, ele decidiu levá-los para ver os dragões, acompanhado pelas outras crianças. As crianças caminharam ao lado de Rhaenys e Daenerys, enquanto Jon as seguia. Os dragões tinham crescido até 5 metros de comprimento, enquanto os mais jovens trazidos de volta da viagem mediam 3 metros. Os 2 dragões pertencentes às mulheres Targaryen se aproximaram rapidamente deles, enquanto Jon guiava seus filhos em direção aos outros. Embora Brynden fosse apenas um bebê, eles não conseguiram conter a excitação quando viram as criaturas mágicas. 5 dragões de Lyanna e do pequeno Jon correram em direção às crianças mais velhas. As crianças correram para abraçar os dragões com suas pequenas mãos. Era uma nova maneira de interagir com tais criaturas, mas eles ainda tinham que ter cuidado. Apesar do vínculo, os dragões poderiam machucá-los acidentalmente com os espinhos que alguns tinham crescendo em suas escamas. Vá com calma. Eles ainda estão crescendo e precisam ser manuseados com cuidado, Jon alertou, observando seus filhos agarrados aos dragões, que poderiam machucá-los sem querer. Jon se aproximou, e os 5 dragões bufaram suavemente em sua presença, mas permitiram que eles tocasse. Lyanna e o pequeno Jon estavam ao lado dele, rindo de alegria enquanto passavam as mãos pelas escamas dos dragões. Jon ignorou os olhares atentos de Rhaenys e Daenerys, que seguravam Brandon e Jaehaerys em seus braços enquanto observavam os dragões com os quais Jon não estava vinculado. Embora esses dragões fossem mais controlados pelas crianças mais velhas, eles não eram hostis a Jon como poderiam ser a Daenerys e Rhaenys. Jon viu Lyanna pendurada no pescoço de um de seus 2 dragões, rindo enquanto tentava alcançar sua boca. Mas Jon se aproximou. Não chegue muito perto da boca deles, Jon alertou. Eles gostam de afeição, mas são como lobos. Eles sabem o seu valor. Lyanna deslizou para fora do pescoço do dragão, mas manteve um sorriso brilhante no rosto enquanto acariciava as escamas do dragão. Ele gosta de mim, ela disse confiante e ninguém podia negar. Sim, ele faz, Jon respondeu sorrindo. Mas mesmo assim, devemos sempre mostrar respeito a eles. Jon seguiu para os outros dragões, trazendo seus 2 filhos mais novos para conhecê-los. Embora Brandon ainda fosse tão pequeno, ele parecia feliz, balbuciando como um bebê enquanto interagia com os dragões. Em pouco tempo, Jon estava cercado pelos outros 21 dragões, enquanto Eragon mantinha um olhar firme, mas calmo, sobre ele. Eles escolheram cada um de vocês, então eu quero que vocês os respeitem. Esses dragões serão seus companheiros para a vida toda, Jon disse a seus filhos mais novos. Eu também quero um. Jaehaerys murmurou, olhando com inveja para seus irmãos mais velhos que já tinham dragões. E você terá uma, meu filho. Só tenha paciência, Jon disse calmamente. Jon, a voz de Ygritte chamou de longe.
Ele se virou para vê-la se aproximando com 3 guardas reais e guardas da cidade a acompanhando. Meu rei, disse um dos guardas reais, claramente com algo urgente para relatar. Nenhum deles chegou muito perto, sabendo que os dragões atacariam qualquer um desconhecido que se aproximasse sem avisar. Eles tiveram que chamá-lo de uma distância segura. Vou ver o que eles querem. Jon pegou seus filhos, ignorando os grunhidos dos dragões, e caminhou em direção a Rhaenys e Daenerys com seus dragões. Cuidem das crianças. Jon instruiu as 2 mulheres, que assentiram antes de ele se virar e ir até os guardas com uma expressão séria. Aconteceu alguma coisa? Jon perguntou enquanto os homens abaixavam a cabeça respeitosamente. Houve um incidente nas pedreiras, meu senhor, um dos guardas começou. Os prisioneiros que capturamos no ataque ao norte estão exigindo uma audiência. Para provar seu ponto, eles fizeram 2 anões de reféns. Eles os desarmaram dentro da pedreira, e como ninguém pode entrar sem arriscar mais vidas, eles estão ameaçando matar os anões. Jon franziu a testa profundamente, claramente irritado. Como 2 anões foram desarmados por um grupo de prisioneiros? Ele perguntou em um tom áspero. Pelo que vimos, eles pareciam estar um pouco bêbados, respondeu o guarda hesitante. O que diabos eles estavam pensando? Como você permitiu que eles ficassem bêbados durante o horário de trabalho? Jon levantou a voz, sua irritação aumentando. Os guardas abaixaram a cabeça, incapazes de oferecer qualquer explicação adequada para a fúria do rei. Ah, esquece, Jon finalmente disse, balançando a cabeça em frustração. Vamos ver o que aqueles bastardos querem. Jon não estava nada satisfeito em ser interrompido, especialmente no primeiro dia que ele havia decidido passar totalmente com sua família. Mas situações como essas exigiam sua atenção imediata. Serena, Ygritte e Iori, que também estavam no pátio do castelo, só puderam assistir enquanto Jon deixava a área após trocar algumas palavras com elas. Enquanto isso, o resto da família permaneceu com os dragões, as crianças observando o pai partir com visível decepção. Capítulo 218, a rotina do rei de Artica 04. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Jon deixou a cidade junto com um grupo de soldados enquanto montava um lobo, uma besta de 2 metros de altura, embora não fosse um fantasma. Ele liderou o caminho, acompanhado por guardas reais e soldados Artican, avançando em direção à área onde os prisioneiros capturados estavam sendo mantidos. Eles seguiram para o nordeste, onde havia montanhas que tinham sido escavadas muitos anos atrás para construir um muro. Eles cruzaram o campo vazio até encontrarem uma multidão reunida perto das construções. Lá, os prisioneiros estavam sendo mantidos sob os olhos vigilantes de 2 soldados e patrulhas da cidade. A estrutura não havia sido construída para abrigar tantas pessoas, havia mais de 3.000 prisioneiros ali, capturados em batalhas recentes. Embora Jon tivesse decidido não manter escravos, ele também não estava disposto a gastar os recursos de Artica para sustentar estrangeiros sem nenhum retorno. Portanto, ele colocou os prisioneiros para trabalhar nas pedreiras. Quando Jon se aproximou, os soldados imediatamente o saudaram. O rei está aqui! Eles exclamaram. Jon desmontou do lobo e olhou ao redor antes de caminhar em direção ao local a pé. Um dos soldados gigantes rapidamente se aproximou dele. Meu rei, alguns reforços chegaram para ajudar na situação, informou o gigante encarregado da prisão. Jon assentiu. Entendido. Qual é a situação? O grupo de prisioneiros está mantendo 2 anões como reféns dentro da instalação. Mas é só uma parte deles. A maioria se rendeu sem causar problemas, sem vontade de se envolver no conflito, explicou o gigante, apontando para os prisioneiros ajoelhados no chão, cercados por guardas. Entendo. Então, eles exigem uma audiência comigo? Perguntou Jon. Sim, meu rei. Eles pedem para falar diretamente com Vossa Majestade. O soldado confirmou. Jon assentiu com uma expressão neutra. Então vamos até eles, decidiu. Os guardas começaram a ordenar que os prisioneiros se levantassem e os levaram para uma área em frente à prisão. Enquanto andavam, Jon observou os prisioneiros que o encaravam com expressões desafiadoras das janelas. Assim que chegaram à prisão, Jon levantou a voz. Quem manda aqui? Ele perguntou, sua voz ecoando pelo lugar. De dentro da prisão, mais e mais prisioneiros colocavam a cabeça para fora das janelas, e um deles gritou. Você é o rei dos selvagens. Ele gritou. Jon cruzou os braços. Bem, eu não me chamaria assim. Especialmente agora que todo mundo parece querer suas cabeças, ele respondeu, sua voz pingando sarcasmo. Os prisioneiros dentro da prisão franziram o senho, alguns deles pegando pedaços de madeira como armas improvisadas. Jon decidiu acabar com isso rapidamente. Escutem, queremos negociar. Se vocês não atenderem às nossas exigências, esses 2 anões vão morrer, gritou o líder dos prisioneiros. Ele era claramente um dos nobres, a julgar pela maneira como falava, embora Jon não soubesse qual deles. Você não está em posição de negociar, disse Jon calmamente, mantendo o olhar sério. Se vocês não atenderem às nossas exigências, nós os mataremos. O homem ameaçou novamente. Jon permaneceu em silêncio por um momento, analisando a situação. Então, ele finalmente falou. Quais são suas exigências? Quero ouvi-las. Queremos liberdade e passagem segura para o sul do muro. Quero voltar para minha família e minhas terras, gritou outro. E também queremos ouro, exigiu um terceiro prisioneiro. Sim, pelo menos 10.000 moedas de ouro. Jon levantou uma sobrancelha, incrédulo. Eles realmente acham que sairão impunes depois do que fizeram. E ainda querem ouro e uma passagem para o sul?
Ele murmurou para si mesmo diante da demanda absurda. Ele respirou fundo e então, em um tom firme, dirigiu-se à prisão novamente. Vou pensar sobre isso. Se vocês soltarem os anões nesse meio tempo, podemos esquecer essa loucura, contanto que eles estejam ilesos. Os prisioneiros trocaram olhares confusos. Jon se virou e começou a se afastar, não querendo discutir mais com eles. Meu rei, um dos guardas reais gritou quando Jon se aproximou. Bem, agora é só esperar, Jon disse enquanto se aproximava de seu lobo para montá-lo novamente com todos o observando. Prefiro sentar, já que isso vai levar alguns minutos, ele calmamente comentou. Jon permaneceu sentado em seu lobo, observando a situação. Nenhum dos homens ao redor dele fez qualquer movimento enquanto esperavam pela ordem do rei. O silêncio era pesado enquanto ele mantinha os olhos na prisão. Jon olhou para a prisão. É uma pena que Jin Sakai não esteja aqui. Ele adoraria testar suas habilidades invadindo aquele lugar, ele comentou com um toque de ironia. Você pode me dizer exatamente quem está aí? Jon perguntou ao guarda encarregado da prisão, alguém que de certa forma conhecia a situação melhor do que ele. O homem assentiu e entregou-lhe uma lista. Há cerca de 30 homens, todos eles desertores e criminosos capturados nas campanhas recentes. Sejam do sul, dos territórios Redvine, ou homens capturados após o ataque sulista à Artica, ele explicou. Jon leu os nomes cuidadosamente. Bem, talvez isso acabe rápido, ele comentou com um tom casual enquanto devolvia a lista. Enquanto isso, mais e mais pessoas da cidade começaram a chegar a cavalo, vindo como reforço para ajudar na situação atual. Majestade, ouvi sobre o incidente, anunciou a ministra da Justiça enquanto se aproximava com uma expressão cautelosa. Jon, ainda montado, manteve o olhar fixo na prisão. Isso será resolvido em breve, a menos que essas pessoas queiram uma execução horrível, Jon disse ao ministro, que assentiu em concordância. De repente, um murmúrio de surpresa varreu a multidão. Todos se viraram, atonitos, enquanto um grande número de animais se aproximava rapidamente. Parece que eles chegaram, comentou Jon com um pequeno sorriso. Uma onda de lobos gigantes emergiu das florestas a sudoeste de Artica, de suas matas. Mais de 300 animais correram em direção à área, circulando a cidade pelo norte antes de seguirem para a prisão. Até os cavalos Artican, acostumados à presença de lobos, começaram a ficar inquietos, relinchando nervosamente. Era uma visão assustadora. Os lobos, variando de 1,5 metro a 2 metros de altura, avançaram rapidamente em resposta ao chamado de Jon, que ele fez assim que avaliou a situação e percebeu que precisava desse tipo de reforço. Eles agora pareciam uma força imponente. A visão deixou a prisão, e todos dentro dela em pânico. Os prisioneiros correram para as janelas, gritando e apontando para os lobos que se aproximavam. Segure os cavalos. Agora negociaremos mais claramente, Jon ordenou friamente. Ele esperou por esse momento preciso, segurando até que os lobos chegassem, porque agora ele tinha uma maneira real de ameaçar os prisioneiros. Já que vou negociar, quero que tudo permaneça sob controle, disse Jon aos seus homens. Os lobos começaram a cercar a prisão. Jon avançou, ainda montado em seu lobo, enquanto seus soldados Artican observavam a distância depois que seu rei declarou que lidaria com isso sozinho. Os cavalos, claramente agitados, tentaram se afastar da massa de criaturas gigantescas. Ele estava agora muito perto da prisão. Não havia arqueiros ali, e ele sabia que estava seguro. Atrás dele, os lobos se alinhavam, sua presença atraindo olhares temerosos daqueles dentro da estrutura. Bem, espero que todos estejam me ouvindo agora. Vamos começar negociações de verdade, disse Jon em um tom firme. Aqui está o acordo. Vocês têm 10 minutos para libertar os anões e se render. Caso contrário, Jon fez uma pausa e apontou para os lobos atrás dele. Bem, você vê todos esses lobos gigantes? Eles vão invadir a prisão e devorar cada um de vocês. Eles não vão deixar ninguém vivo. Diga-me, existe uma morte pior do que ser comido vivo? Ele perguntou em um tom ameaçador. Os lobos começaram a rosnar, um som profundo e assustador ecoando pela área. Os mais de 300 lobos pareciam prontos para atacar a qualquer momento. O som do rosnado deixou os prisioneiros dentro da prisão em um novo nível de pânico. Gritos e berros frenéticos ecoavam enquanto eles debatiam desesperadamente o que fazer. Jon permaneceu parado, observando a prisão com um olhar frio. Além disso, se algum dos homens Artican estiver ferido, bem, eu vou mandar os lobos de qualquer maneira, ele continuou. Naquele momento, os primeiros prisioneiros começaram a correr para fora da prisão, com as mãos erguidas em sinal de rendição. Por favor, eu não quero morrer, eu me rendo. Eles gritaram, ajoelhando-se diante de Jon e implorando por suas vidas. Jon observou calmamente e depois de um momento falou. Bom, você aprende rápido. Mais alguém? Se ainda houver alguém lá dentro, eu aviso, você não terá uma morte fácil. Logo mais e mais prisioneiros começaram a sair da prisão. Eles estavam aterrorizados e ajoelhados no chão, temendo os lobos que observavam cada movimento deles. Jon avistou um rosto familiar entre os prisioneiros se rendendo. Bem, até você, Lord Gotover, Jon comentou, já ciente de que seu nome estava entre aqueles dentro da prisão, enquanto olhava diretamente para o homem que havia capturado durante o ataque a Oldon. E Gotover estava pálido, encarando Jon e os lobos com medo evidente. Ele permaneceu em silêncio, incapaz de formular qualquer resposta. De qualquer forma, você seguirá as ordens dos meus homens, declarou Jon. Ele gesticulou para seus guardas reais, que rapidamente começaram a organizar os prisioneiros.
Alguns lobos foram enviados para a prisão acompanhados por guardas, para garantir que ninguém mais estivesse escondido lá dentro. Pouco depois, os guardas retornaram, trazendo consigo os 2 anões que tinham sido feitos reféns. Eles também recuperaram as armas que os prisioneiros tinham roubado. John olhou para os anões e suspirou profundamente. Bem, está resolvido, mas ainda assim estragou meu dia, ele murmurou, visivelmente irritado. Ele olhou para os lobos ainda posicionados ao redor do campo. Voltem para a floresta, ordenou John. Os lobos começaram a se dispersar, correndo em direção à floresta como uma manada de búfalos. O campo ficou em silêncio mais uma vez, exceto pelo som desvanecente dos passos dos lobos. John virou-se para os 2 anões, que ainda pareciam furiosos com os prisioneiros que os haviam capturado. Malditos humanos! Eles são sulistas. Vamos dar uma surra neles. Eles exclamaram, mas John os interrompeu. Espero que esta seja a última vez que você venha trabalhar bêbado e acabe sendo pego pelos mesmos homens dos quais você deveria estar se protegendo, disse John com um olhar severo. Os anões pararam de reclamar com raiva e abaixaram a cabeça, evitando o olhar do rei. Eles sabiam que John estava furioso. John se virou e caminhou em direção à ministra que era, sem dúvida, uma das pessoas em quem ele mais confiava para cuidar dos assuntos do reino. Quero que você ouça o que esses prisioneiros têm a dizer. Não quero que nenhuma exigência absurda seja aceita, mas veja se há algo razoável que possamos considerar, John instruiu. Mas lembre-se de puni-los também. O que eles fizeram não será recompensado, disse ele com firmeza. Kiera assentiu. Sim, meu rei. Nós garantiremos que isso não aconteça novamente, respondeu o ministro. Depois disso, John simplesmente retornou à cidade com seus guardas. Ele não foi diretamente de volta ao castelo, pois tinha outros assuntos para resolver, tendo sido interrompido naquela tarde. Em vez disso, ele foi para o Senado, onde ouvirá dizer que o ministro da moeda estava trabalhando no momento. John entrou na sala e pediu que o ministro fosse chamado. O ministro de Coin rapidamente seguiu para a Câmara do Conselho, onde John já estava esperando com os guardas reais na porta. Meu rei, como posso ajudá-lo? Perguntou o ministro da moeda ao encontrar John na sala. Quero alguns relatórios sobre o atual poder monetário de Artica, exigiu John. O ministro assentiu rapidamente. Meu rei, você está com sorte. Tenho esses papéis prontos há alguns dias. Ele abriu sua maleta e tirou um documento. Aqui está o relatório de inventário que preparei pouco antes de sua chegada. John pegou o documento e começou a revisá-lo. O relatório detalhava as reservas de ouro de Artica, medidas em moedas padronizadas. O ouro era cunhado em moedas de um peso específico, extraído diretamente das minas que cercavam o reino e as regiões do norte. Os cofres de Artica, localizados em vários lugares da cidade e dentro do castelo do rei, continham aproximadamente 30 milhões de moedas de ouro. A maior parte dessa riqueza vinha do trabalho contínuo nas minas, já que os Articans eram extremamente eficientes na extração de metais preciosos. Além disso, John sabia que ainda havia minas de rubis e diamantes que não tinham sido totalmente exploradas, e ele poderia localizá-las facilmente se quisesse. Bem, isso é interessante, comentou John enquanto analisava o relatório. Meu rei, tenho trabalhado em uma maneira, como você pediu, de distribuir uma parte dessa riqueza para a população, explicou o ministro. Afinal, Artica não está operando sob um sistema monetário tradicional. As pessoas ainda trocam bens e serviços diretamente, mas não usam moedas de ouro. John assentiu pensativamente. Ele sabia que precisava introduzir o conceito de moeda à sociedade Artican. As pessoas viviam em tribos antes da cidade ser estabelecida, e seu foco principal sempre foi a sobrevivência, não o acúmulo de riqueza. Talvez possamos distribuir uma parte da riqueza para todas as famílias, inicialmente disse John, perdido em pensamentos. Não era uma decisão final, apenas uma ideia. Meu rei, que tal usar os lucros das empresas para pagar diretamente aqueles que trabalham na colheita, produção e transporte de mercadorias? Sugeriu o ministro. Poderíamos estabelecer um valor fixo como salário para essas pessoas. John considerou a ideia por um momento e assentiu. Não é uma má ideia, realmente. Mas, mais do que isso, vou vender minha parte da empresa de gelo e transferir os outros negócios para a população. O ministro arregalou os olhos, surpreso. Você vai doar as empresas? Ele perguntou, incrédulo. Sim, John confirmou em um tom calmo. Não quero manter todos os negócios sob o controle da família real, segurando toda a riqueza de Artica. Os negócios precisam estar nas mãos das pessoas que realmente trabalham neles. O ministro ainda parecia surpreso, mas começou a tomar notas das palavras de John. O que exatamente você planeja fazer com elas, meu rei? As empresas de tabaco, bebidas e roupas irão para os anões. A empresa de alimentos, os campos de vegetais e as fazendas onde humanos e gigantes trabalham irão para os gigantes. E a empresa de gelo será parcialmente de propriedade dos humanos, com a família real retendo 51% dela, explicou John. Esse foi seu movimento inicial, mas ele sabia que era apenas o começo. Mas não será limitado a eles. Afinal, qualquer um terá a liberdade de criar um negócio em qualquer área que desejar em Artica ou além. Deixarei a economia nas mãos da população. Não quero que toda a riqueza fique concentrada em um só lugar. Será difícil progredir no começo, mas haverá um sistema de livre mercado em Artica, com pequenos impostos para sustentar a cidade. Bem, isso é surpreendente. Então, qualquer um poderá abrir um negócio? O ministro perguntou, esfregando o queixo. Até os gigantes poderão abrir empresas de tabaco, bebidas e têxteis. E os humanos poderão abrir empresas de alimentos dentro de Artica? Exatamente.
Vou apenas transferir os negócios atuais que criamos para a rota comercial para aqueles que podem administrá-los. Apenas a empresa de gelo permanecerá nas mãos da minha família, respondeu John. Isso porque a empresa de gelo era o ativo mais lucrativo que a Artica tinha, devido à alta demanda por gelo nas cidades mais quentes fora do norte. Embora fosse um produto barato para vender, era muito procurado e provavelmente se tornaria o produto mais consumido no mundo fora do norte congelado. O ministro refletiu por um momento antes de perguntar: bem, e como vamos começar esta introdução, meu rei? Isso será feito nas próximas luas. Quero organizar mais algumas coisas na cidade e no reino antes de começarmos esse plano. Além disso, precisamos estabelecer mais algumas rotas comerciais, explicou John. O ministro assentiu, entendendo a importância do que estava sendo discutido. De qualquer forma, vou deixar este lugar agora. Quero que você organize tudo em 2 luas. Encontre pessoas capazes de administrar esses negócios e me traga suas propostas. Além disso, você viajará para Bravos nesta viagem. Quero que você faça alguns favores para mim com os detentores das chaves do Banco de Ferro, disse John, olhando fixamente para o ministro. Sim, meu rei, respondeu prontamente o ministro, abaixando a cabeça. Nos encontraremos no cais em 3 dias, concluiu John. O ministro assentiu mais uma vez e John deixou o Senado. Ao cruzar a porta principal, viu seus guardas reais esperando do lado de fora. Para onde vamos agora, meu rei? Perguntou um dos guardas. Vamos para o distrito de artesanato. Quero ver a cadeira que Thor está fazendo com o aço valeriano que dei a ele, disse John. A construção da cadeira era um projeto importante. O castelo ainda não tinha um trono oficial para o rei, e John queria que fosse feito do melhor material possível. Nos últimos dias, Thor, o melhor ferreiro de Artica, estava trabalhando neste projeto. John avançou em direção à parte sul da cidade, onde ficava o distrito de artesanato. Lá, ele pretendia verificar o progresso da cadeira que seria usada quando ele recebesse aqueles que pedissem uma audiência com o rei de Artica em seu castelo. Você finalmente chegou, meu rei, Thor cumprimentou John em sua oficina. Este lugar não mudou nada, hein? John comentou. Ele tinha sido aprendiz de Thor anos atrás na forja, então ele conhecia o lugar muito bem. Você sabe o quanto sou conservador, disse Thor calmamente. Certo, vamos ver o que você criou, John deu de ombros. Claro, estamos quase terminando. Estará pronto amanhã. Então, você pode ver como será o trono de um rei de Artica. Você ainda tem aquela coroa que pegou do sul, não é? Thor perguntou com um sorriso. Sim, a coroa de inverno. Mas nunca mais senti necessidade de usá-la. Afinal, não preciso de uma coroa para dizer que sou rei, disse John. Claro que não. Mas ainda assim é bem legal. Você é o rei de Artica, com 2 linhagens reais, reis do inverno e reis dragões. Você precisa se valorizar também. Thor disse enquanto John suspirava. Tudo bem, vamos ver o quão extravagante você deixou esta cadeira. John murmurou, sabendo que Thor provavelmente havia exagerado nas palavras. Capítulo 219, a rotina do rei de Artica 05. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. Agora vamos colocar a cadeira na posição. A voz de comando de Thor ecoou quando um gigante entrou na sala, seguido por homens seguindo atrás dele pela enorme porta. O salão já estava cheio de pessoas observando a cena antes dos gigantes chegarem, carregando uma cadeira colossal e pesada. Embora fosse para um humano, era parcialmente feita de aço valeriano e outros metais. A cadeira, é claro, pesava toneladas. Embora não fosse totalmente feita de aço valeriano, toda a sua estrutura era adornada com o metal mágico de Valíria, forjado a partir de espadas e armaduras que John dera aos anões. Thor havia terminado o design geral da cadeira há muito tempo, e nos últimos dias, ela só precisava dos retoques finais. John havia inspecionado a cadeira no dia anterior, e hoje ela seria entregue no castelo pela manhã. Os gigantes continuaram a carregar a cadeira pelo futuro salão de audiências, onde o rei de Artica realizaria a corte e se encontraria com seu povo. O salão era imenso, com pilares sustentando sua estrutura e amplo espaço para que até mesmo os maiores habitantes do reino, como os gigantes, pudessem se movimentar livremente. Ele havia sido projetado para acomodar todos os povos de Artica, dos quais havia muitos. John estava com sua família, braços cruzados, observando enquanto a cadeira era levada para mais perto de sua posição final. Thor e os anões certamente tinham exagerado no design. A peça era adornada com rubis, safiras e até jade trazidos de Iti. Seus filhos assistiram à cena com excitação de olhos arregalados enquanto a cadeira era colocada em seu lugar designado no fundo da sala do trono em uma plataforma elevada, com um grande pilar atrás dela. O chão ao redor do trono era inteiramente feito de metal, brilhando sob a luz dos cristais, e gravado com símbolos de Artica, incluindo lobos e dragões. Eis meu rei, aqui está sua cadeira, Thor disse orgulhosamente, sua voz ecoando pelo salão, enquanto os gigantes prendiam a cadeira em uma ranhura no chão feita especificamente para ela. John poderia facilmente mover a cadeira no futuro se quisesse, pois a base foi projetada para se encaixar perfeitamente no padrão do chão. John olhou para o trono, mas não se sentou. Ainda não era a hora. Bom trabalho, Thor. Vou deixar você terminar os ajustes finais. Depois disso, preciso cuidar de alguns assuntos com meus ministros. John falou enquanto se preparava para deixar o castelo. Thor assentiu e voltou sua atenção para o trono. Os anões retomaram seu trabalho, enquanto os gigantes começaram a sair.
Pai, você já está indo embora? A voz ansiosa de Jaehaerys ecoou pelo corredor. Ao lado dele estavam Lyanna e o pequeno Jon, todos olhando para o pai com expressões esperançosas, não querendo que ele se ausentasse novamente. Jon sorriu para seus filhos e respondeu: Não posso ficar hoje, meus pequenos. Mas estarei de volta esta noite. Tudo bem? E se vocês se comportarem, podemos visitar os dragões. As crianças sorriram de excitação com a promessa. Satisfeito por ter levantado seus espíritos, Jon deixou o castelo após se despedir de suas esposas e noivas e seguiu em direção ao Senado. Suas esposas permaneceram no castelo, cuidando das crianças enquanto Jon passava o dia administrando os negócios do reino. No Senado, Jon teve uma longa discussão com o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Comércio e o ministro do Tesouro. Eles discutiram detalhes de uma viagem futura. Um mapa das rotas comerciais estava aberto sobre a mesa enquanto Jon examinava dados e deliberava sobre potenciais parceiros comerciais. Após várias horas, a reunião foi concluída. Jon deixou o Senado e convocou Thor, que ainda estava trabalhando no castelo, para acompanhá-lo até a estufa real. Lá, eles se encontraram com Serafine, a ministra dos Estudos Arcanos, que estava examinando as plantas que Jon vinha cultivando e estudando os cristais destinados ao reino. Vamos discutir como distribuiremos os cristais pela cidade, disse Jon, abrindo o mapa de Artica sobre a mesa. Enquanto discutiam, Jon traçou com Thor os pontos onde os postes com os cristais mágicos seriam colocados. Eles não poderiam ser construídos em qualquer lugar, nem mesmo nas áreas ainda não desenvolvidas da cidade, pois esses pontos seriam reservados para outros propósitos no futuro. Tem mais uma coisa, Jon disse a Thor enquanto traçava seu dedo da cidade para fora. Indo para o sul, tem a montanha que você está usando para construir sua casa. Mas também tem mais 2 montanhas mais ao sul junto com florestas que ainda não foram usadas. Ele apontou para as montanhas. Eu já sei o que você quer, meu rei. Mas você sabe que meu povo não ficará muito feliz em saber que estamos construindo um lugar para os dragões. Thor falou com o desdém usual que os anões tinham por dragões. Ele já sabia que o rei tinha planos de construir um local onde os dragões pudessem ficar, já que o castelo real seria pequeno demais para abrigar mais de 28 dragões. Especialmente porque seus números aumentavam a cada dia. Eles estão dentro da cidade, crescendo e ficando maiores a cada dia. Tenho certeza de que vocês, anões, não gostariam disso. Jon disse calmamente, observando Thor suspirar e eventualmente concordar com a cabeça. Você quer construir uma estrutura para a montanha inteira? Thor perguntou com uma expressão um tanto cautelosa ao ouvir a proposta. Sim, aqui estão os desenhos. Tomei a liberdade de começar a esboçar o projeto nos últimos dias. Jon entregou várias folhas de papel. Quero que ele esteja pronto em 1 ano. 1 ano. É um projeto enorme. Mas já completamos os muros e a maioria das principais estruturas da cidade. Estamos apenas trabalhando nas forjas e construindo mais navios. Acredito que podemos designar nossos homens para essa tarefa nesse prazo. Mas você realmente precisa da montanha inteira? Thor perguntou sem conter sua curiosidade. Quero construir uma estrutura onde os dragões não sejam um problema. Um lugar onde não tenha que me preocupar com quantos dragões temos. Jon apontou para o mapa. A estrutura precisará cobrir a montanha inteira, mais de 1000 metros de comprimento. Thor examinou os planos cuidadosamente e depois de um momento assentiu. Muito bem. Como eu disse, teremos trabalhadores suficientes para começar o projeto. Podemos concluí-lo em 1 ano, mas precisaremos dos gigantes. Thor explicou. Jon assentiu. Excelente. Leve o projeto aos gigantes e peça a ajuda deles para começar a construção em meu nome. Use os mamutes para transportar os materiais necessários. Jon ordenou. Após mais algumas trocas, a reunião chegou ao fim. Jon se despediu e deixou o local, avançando com seus homens para fora da cidade. Ele ainda tinha parte da tarde para lidar com o exército. No entanto, quando eles saíram da cidade, um animal surgiu das florestas do sul, assustando algumas pessoas próximas. A criatura avançou com uma postura imponente, mas Jon permaneceu calmo, se aproximando para observar. Um basilisco. Seus homens murmuraram, reconhecendo a criatura. Era um dos raros espécimes trazidos do outro lado do mundo. O grande réptil encarou Jon com olhos frios, mas não mostrou sinais de agressão. Jon desmontou do cavalo e se aproximou do basilisco. Ele tocou a pele escamosa da criatura e sorriu. Ele não tem sela, mas serve. Jon comentou, acariciando gentilmente o animal. A criatura permaneceu calma, aceitando sua presença. Virando-se para seus guardas, Jon deu suas próximas instruções. Eu cavalgarei esse animal para a área norte. Encontre-me lá. Eu estarei falando com os ministros da guerra. Ele disse enquanto começava a subir nas costas do basilisco. Os guardas simplesmente observaram, surpresos, incapazes de reagir a tempo. De repente, a criatura disparou para frente em alta velocidade, circulando pela cidade com agilidade impressionante, indo para o norte. Isso definitivamente será útil. Jon murmurou surpreso com a velocidade da criatura. O basilisco se movia de uma forma peculiar, colocando suas pernas de uma maneira que fazia seu corpo balançar de um lado para o outro. Jon notou que o passeio era um pouco desconfortável devido aos movimentos do animal, o que o fazia sacudir para cima e para baixo constantemente.
Mesmo assim, não havia dúvidas, o basilisco era incrivelmente rápido. John estimou que eles estavam atingindo uma velocidade de 80 km por hora, muito mais rápido do que qualquer cavalo do Ártico. Mesmo os melhores cavalos do reino, conhecidos por sua força e resistência, não conseguiam ultrapassar 50 km por hora. Ficou claro que essa criatura era cerca de 60% mais rápida do que qualquer montaria que John já havia montado, além de seus lobos. Com um sorriso satisfeito, John pensou nas possibilidades que esse animal poderia trazer para suas campanhas e explorações. Vai precisar de uma boa sela, mas será ideal para o exército, disse John, satisfeito ao observar o animal exótico que havia adquirido em It. Ele planejava usá-lo para aumentar o poder militar do Ártico. Ele finalmente chegou à área onde o exército estava treinando. Os soldados estavam ocupados praticando suas formações, mas ficaram surpresos ao ver o rei se aproximando, montado em um basilisco que avançava em alta velocidade, emitindo um som estranho enquanto se movia, tremendo a cada passo. John parecia estar gostando da experiência. Vossa Majestade. Duquem se aproximou rapidamente, desmontando de seu cavalo junto com outros homens. O exército interrompeu seu treinamento para se concentrar no rei. Olá, Duquem. Você pode continuar treinando com os outros homens. Eu gostaria de falar com você, disse John, enquanto o grande general do Ártico relutantemente gesticulava para que os outros líderes retomassem seus exercícios. Duquem seguiu John até uma área mais isolada, curioso sobre o estranho animal que o rei estava montando. O que é isso, meu rei? É um dos animais que você trouxe de It? Duquem perguntou, analisando o basilisco à distância. John assentiu. Sim, nós o trouxemos daquela terra. Como você pode ver, é bem exótico. Quero formar um esquadrão com eles, John explicou, enquanto Duquem continuava a observar a criatura cautelosamente. Essa coisa pode realmente ser útil, Duquem murmurou, ainda mantendo distância. Claro, se você tivesse visto a velocidade que ele pode atingir, você pensaria diferente, John comentou. Além disso, ele tem um veneno natural extremamente potente. Nós só precisamos de celas adequadas e um pouco de treinamento. Os soldados com habilidades de Varg serão capazes de controlá-los. Eu acredito que em 5 anos, nós teremos um esquadrão de centenas. Em 10 anos, milhares. Ele terminou, confiante. Duquem assentiu, impressionado, e John continuou. Mas eu não vim aqui só para falar sobre o basilisco. Vamos para aquela tenda. Tenho alguns projetos para você, disse John, gesticulando para que o general o seguisse. Os dois caminharam até a tenda do general, onde John começou a rever vários planos que havia elaborado nas últimas semanas. Ele apresentou mapas e modelos de novas táticas militares que queria implementar para as próximas campanhas. Eu entendo, meu rei. Você quer fazer isso com a intenção de enfrentar o exército dos mortos? Duquem perguntou, analisando cuidadosamente os desenhos e anotações. Sim, não podemos deixar o Ártico depender de apenas um estilo de combate. Precisamos diversificar nossas táticas, especialmente porque enfrentaremos centenas de milhares de criaturas que não são totalmente humanas, John explicou com determinação. Duquem assentiu novamente. Tudo bem, implementarei essas mudanças nas próximas semanas. Mas você estará aqui comigo, certo? Isso tornará as coisas muito mais fáceis, perguntou Duquem. Sim, John confirmou. É exatamente por isso que estou aqui. Os dois passaram horas discutindo estratégias e planejando como reorganizar o exército do Ártico. Quando o sol começou a se pôr, eles finalmente deixaram a tenda. Os soldados já estavam guardando suas armas e armaduras, encerrando o treinamento do dia. John olhou em volta e viu que os guardas reais já estavam do lado de fora da tenda, prontos para escoltar o rei de volta ao castelo. Agora vamos voltar para casa, disse John. Antes de sair, ele deu alguns tapinhas no basilisco, e a criatura saiu correndo sozinha, desaparecendo rapidamente na floresta. No final da tarde, John retornou ao castelo, onde seus filhos já estavam esperando ansiosamente. Eles esperavam que seu pai tivesse algum tempo para passar com eles após seu dia de compromissos. John passou a primeira parte da noite com seus filhos, observando os dragões enquanto eles conversavam e brincavam juntos. Mais tarde, Duquem e sua família foram convidados para o castelo, onde se juntaram a John e seus filhos para jantar. John fez questão de tê-los juntos, já que as duas filhas de Duquem eram suas afilhadas. Olhem para vocês duas. O quanto vocês cresceram. John disse, curioso enquanto observava as meninas que riram de sua reação. Tio John, você finalmente voltou. Nós o vimos chegando com a mamãe no porto. Eles disseram animadamente. Bem, estou de volta, John respondeu com um sorriso. Você já conheceu meus 2 filhos, mas vou deixar minha noiva apresentá-lo aos outros, ele acrescentou, gesticulando para Daenerys apresentar as crianças. Enquanto isso, John se afastou, deixando as meninas com sua família, e pediu a Duquem que se juntasse a ele para tomar uma bebida. Naquela noite, todos se reuniram à mesa de jantar, aproveitando o momento de paz com a família. Duquem, sendo amigo de longa data de John, teve o privilégio de comparecer ao jantar real. 2 dias depois, John estava no porto, observando os preparativos para a nova viagem naval de Artica. Mais uma vez, sua frota estava pronta para partir, carregada com mercadorias para manter as rotas comerciais estabelecidas com Braavos e outras cidades livres. Além disso, 200 navios estavam destinados a It. Além disso, John planejou abrir novas rotas comerciais durante esta missão.
Soldados e marinheiros estavam se preparando para zarpar. John havia selecionado 6 guardas reais e um esquadrão de homens com habilidades de Varg para proteger os 3 ministros que garantiriam a segurança durante a jornada. As caixas de gelo eram devidamente armazenadas nos porões dos navios, carregadas diretamente das geleiras de Artica e energizadas pelo grande Veirwood. Este era o principal produto de exportação de Artica, essencial para as cidades do sul. John observou tudo atentamente. Assim que viu que os preparativos estavam completos, ele caminhou até os marinheiros e oficiais. Bem, eu não vou me juntar a essa viagem dessa vez, John anunciou, sua voz ecoando pelo porto, alcançando todos do lado de fora dos navios. Mas vocês vão me representar e a todos que vivem neste reino. Então, desejo-lhes sorte. Que Artica fique mais forte com seu sucesso. Os homens assentiram respeitosamente. Boa sorte, então. Artica e eu estaremos esperando seu retorno seguro, disse John com firmeza. Com essas palavras, os marinheiros começaram a guiar os navios para fora do porto. Gigantes, anões e homens trabalharam juntos, coordenando suas tarefas para garantir que tudo fosse feito com eficiência. Mais de 400 navios deixaram o porto naquele dia, navegando sem seu reino leme, mas carregando a vontade de Artica. Era uma missão crucial para reabastecer as cidades livres e estabelecer novas linhas de comércio. Quando os navios desapareceram no horizonte, John se virou para seus filhos que estavam ao seu lado. Vamos para casa agora, disse ele aos 3 mais velhos que o acompanharam até o porto. Juntos, eles retornaram ao castelo. John decidiu tirar o dia de folga para passar um tempo com sua família. Depois de 2 dias intensos de trabalho, ele queria garantir que seus filhos não se sentissem negligenciados, especialmente depois do incidente recente na mina. Ao chegar ao castelo, ele deixou seus filhos brincarem com os dragões. Enquanto isso, ele andou em direção ao jardim, onde viu alguém sentado em um banco, lendo um livro. Ele se aproximou silenciosamente. Como vai você? John perguntou gentilmente. Era Iori, que estava profundamente focada em sua leitura. Ela olhou para cima, sorrindo quando viu John. Estou bem, John. Obrigada por perguntar, ela respondeu, mostrando a ele o livro em suas mãos. Esses livros são fáceis de entender, com as explicações que me foram dadas. Ainda assim, o simbolismo é muito diferente do kanji que usamos na minha antiga casa. John olhou para o livro com interesse. Você está aprendendo rápido. Isso é bom, ele comentou. E Iori assentiu. Estou fazendo o meu melhor. A língua comum é difícil, mas os professores têm sido pacientes. E é algo que quero dominar, ela disse. Iori ainda se sentia um pouco perdida, pois poucas pessoas conseguiam se comunicar com ela, já que ela só falava sua língua nativa. John e as rainhas estavam entre os poucos que conseguiam, pois também a tinham aprendido. Rhaenys e Daenerys tinham aprendido um pouco disso durante o tempo que passaram com Yti e a princesa, mas seu conhecimento era limitado. Tutores foram trazidos para ajudar Iori a aprender, enquanto Aemon ensinava os filhos de John. Mas não era isso que eu estava perguntando antes. John disse, observando-a atentamente. Iori desviou o olhar, evitando seu olhar direto. Eu queria saber como você está se adaptando à sua nova vida. Mesmo que estejamos aqui há apenas uma semana, não quero que você se sinta desconfortável com nada. Afinal, você é minha futura esposa, John continuou, observando-a cuidadosamente. Ela sentiu e gentilmente tocou a mão de John. Não, John. Não tenho nada do que reclamar sobre este lugar. Como você disse, é único e mágico. Ainda assim, sinto um pouco de saudades de casa. Admito que sinto falta de ver meu irmão e meu pai todas as manhãs tomando chá juntos. Mas isso é algo que preciso superar. Talvez nossos filhos ajudem com isso, disse Iori com um sorriso suave, segurando sua mão afetuosamente. John assentiu. Bem, nós vamos nos casar em 3 semanas. Então é melhor você pensar com cuidado. Ele provocou. Ela riu levemente, mas logo ficou séria, encarando John com intensidade. Você acha que eu jogaria fora um pacto de aliança que meu pai fez com o herói da nossa terra? E você acha que eu negaria o homem que amo? Iori falou com convicção, travando os olhos em John. John assentiu sem palavras. Naquele momento, a voz de uma criança interrompeu a conversa. Papai, papai, Lyanna gritou, correndo em direção a John. John a pegou nos braços e a sentou em seu colo. Sabe, Jaehaerys estava falando sobre a tia Arya. Eu me lembro um pouco dela agora que você a mencionou. Mas ela está no sul, não está? Quando ela volta? Lyanna perguntou com curiosidade. John olhou para sua filha e sorriu. Você quer conhecê-la, não é? Você era muito apegada a ela quando era apenas uma pequena chorona, John provocou. Eu não era uma chorona, papai. Lyanna protestou, cruzando os braços. John riu. Tudo bem, você não era uma chorona. Mas você é igual a ela, e igual a sua avó. Você sabia disso? Foi apropriado que você tivesse o nome dela. John disse com um toque de nostalgia. Você está falando sério? Pode me falar sobre a vovó? A garotinha perguntou, curiosa. Ela soube que seu nome era em homenagem a Lyanna Stark quando seu pai descobriu quem era sua mãe. John apertou os lábios pensativo. Não posso lhe contar muito. Ela morreu quando eu nasci. E o único homem que podia falar sobre ela, o que eu conhecia. Bem, não estamos nos melhores termos, John explicou, seu tom se tornando mais sério. Havia outra pessoa, Olan Reed. John pensou que talvez precisasse visitá-lo para saber mais sobre o homem. Lyanna pareceu triste por um momento. Que pena, ela murmurou. Mas me conte mais sobre a tia Arya, então ela pediu, se animando novamente. Tudo bem,
Vamos falar sobre a tia Arya Stark de Winterfell, disse Jon, acariciando gentilmente o cabelo da filha. Você é um Stark de Winterfell. Alguém exclamou com um tom severo. Mãe, eu já disse que não vou me envolver nisso. Arya disse exasperada. Você não pode falar assim. Esta é sua casa. É onde você pertence. Catelyn respondeu, firme e determinada. Arya suspirou profundamente, olhando para a mãe com um olhar irritado. Não, eu não pertenço a este lugar, Arya murmurou, caminhando pelo corredor, sem vontade de continuar a conversa. Ela ignorou qualquer tentativa de Catelyn de chamá-la de volta. Ela simplesmente continuou andando, deixando sua mãe para trás. Arya estava no castelo há mais de uma semana, e sua mãe não parava de bombardeá-la com essas coisas ridículas. Eu realmente deveria ficar aqui por um ano inteiro. Ela murmurou enquanto vagava pelos corredores de Winterfell. Capítulo 220, A Verdade 01. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Lady Arya, seu pai está pedindo para você ir ao solar dele. Enquanto Arya caminhava pelos corredores de Winterfell, usando um vestido com a irmã negra na cintura e sua guarda real logo atrás dela, ela foi abordada pelo mestre Luwin. Arya parou, encarando-o por um segundo antes de concordar. Tudo bem, vamos ver o que meu pai quer, ela murmurou, provavelmente ainda chateada pela discussão acalorada que teve com sua mãe naquela manhã. O mestre simplesmente assentiu, e Arya seguiu escada acima com Gil logo atrás. Eles subiram para um dos níveis mais altos do castelo, parando em uma porta fortemente guardada por Jori Cassel e outros. Lady Arya está aqui para ver seu pai, mestre Luwin anunciou formalmente. Jori assentiu, abrindo a porta com um gesto para Arya. Já vou indo. Você virá à biblioteca mais tarde para continuarmos nossas conversas? Luwin perguntou. Arya assentiu antes de entrar no solar de seu pai. Lord Stark estava sentado sozinho atrás de sua mesa, vários pergaminhos espalhados diante dele. Ele segurava uma pena e tinta, mas seu olhar já havia se erguido dos papéis para a porta quando sua filha mais nova entrou. Gil permaneceu do lado de fora com Jori e os outros guardas. Arya, ele cumprimentou enquanto a porta se fechava atrás dela, deixando-os sozinhos. Pai, você me chamou, disse Arya calmamente. Sim, ouvi sobre a discussão que você teve com sua mãe, ele comentou largando a pena. Metade do castelo ouviu. Agora, todo mundo provavelmente já sabe, Arya respondeu com o mesmo tom calmo. É realmente impossível para você se dar bem com ela? Esta é a quarta discussão em uma semana. Ele suspirou profundamente. Arya e Catelyn estavam brigando frequentemente nos últimos dias. Mesmo na ausência de Septã Mordane, suas trocas frequentemente se transformavam em disputas acaloradas. Diga a ela para parar de tentar organizar minha vida, pai. Ela queria que eu acompanhasse alguns nobres visitantes nas próximas luas, dizendo que tentaria garantir um casamento para mim. Eu, é claro, recusei, Arya declarou firmemente. Eu disse a ela que isso deveria ser discutido mais tarde. Ned suspirou novamente, já se arrependendo do momento dessa conversa. Mas Catelyn insistiu, pressionando o assunto apenas uma semana depois que Arya voltou para casa. Eu já lhe disse, não estou procurando um marido, pai. Estou aqui apenas para uma visita, Arya o lembrou. Sabe, não importa o quão dura sua mãe possa parecer, ela só quer o melhor para você, mantê-la em casa, disse Ned com um suspiro pesado. Melhor para quem? Eu? Ou o que ela acha que é melhor? Arya retrucou com uma pitada de escárnio. Seu pai apertou os lábios, sem palavras. Mas Arya não terminou. Além disso, eu já lhe disse antes, Winterfell não é mais meu lar. Eu não pertenço aqui, pai. Quer você goste ou não, ela declarou, seu tom inabalável. Ned não poderia dizer que era um pai feliz ao ouvir tais palavras de sua filha, que estava se aproximando do 15º aniversário. Arya, você realmente quer viver em Artica? Se é isso que você quer, eu não vou te impedir, Ned finalmente disse. Ele não gostou, mas sabia que tinha pouco poder para segurá-la. Sua filha tinha fugido de casa aos 8 anos de idade. Ela poderia fazer isso de novo com muito mais facilidade agora, especialmente com Jon na jogada. Jon, que tinha 500 navios à sua disposição e um dragão que poderia facilmente varrer Winterfell. Obviamente, pai. Não desejo viver em nenhum outro lugar, Arya confirmou. Muito bem então. Ele suspirou, voltando sua atenção para ela mais uma vez. E como você tem estado com sua irmã? Eu sei que vocês têm estado distantes uma da outra. Não guardo rancor dela, mas ela sempre é cautelosa perto de mim. Tentei falar com ela, mas os únicos tópicos pelos quais ela demonstra entusiasmo são coisas bobas. É mais fácil manter uma conversa com o mestre do canil do que com Sansa e seus amigos, Arya respondeu com um tom de zombaria. Arya, não fale da sua irmã desse jeito.
Eu sei que ela está desconfiada de você desde que você voltou, mas ela ainda é sua irmã. Ned repreendeu gentilmente. Pai, que tipo de educação você deu a ela? Ela e seus amigos vivem em um mundo que não existe. Ela não sabe nada sobre o mundo real e passa seus dias em uma fantasia, disse Arya. Ela não vivia como você, vendo o mundo, Arya. Vá com calma com ela, ele respondeu em um tom calmo. Mas certamente você poderia ensiná-la mais sobre como o mundo funciona em vez dessas histórias estúpidas. Arya zombou, cruzando os braços. Você verá, Sansa ficará muito frustrada quando a realidade a atingir no futuro, ela acrescentou. Ned olhou para ela por um momento e assentiu. Vou dar uma olhada nisso mais tarde para ver se o que você está dizendo é verdade. Tanto faz. Você me chamou aqui só para falar sobre minha mãe e minha irmã? Bran pode precisar de mais aulas de arco e flecha, ela comentou, lembrando que estava a caminho do pátio de treinamento depois de sair da sala de costura, onde havia discutido com sua mãe e Sansa quando Mestre Lúthien a chamou para o solar. Não, eu queria te perguntar uma coisa, Ned disse enquanto abria alguns pergaminhos. Ouvi dizer que você é bem habilidoso com assuntos administrativos. Você pode me ajudar com algumas tarefas que estou lidando no norte? Arya levantou uma sobrancelha enquanto se aproximava dele. Ela sabia que ele estava tentando passar tempo com ela, compensando os anos perdidos. Com a sugestão de Mestre Lúthien, parecia que seu pai queria sua ajuda com seus deveres como guardião do norte. Isso era algo que Robb deveria estar fazendo, mas era uma chance para Ned se reconectar com sua filha. Claro, embora Arya tenha percebido a pequena manipulação do pai, ela não se importou. Ela sentiu e começou a ler os pergaminhos. Talvez seu conhecimento de Artica e suas viagens fossem úteis no final. Onde está Arya? A voz de Bran ecoou pelo pátio naquela tarde enquanto ele praticava arco e flecha. Ele estava esperando por sua irmã o dia todo, mas ela nem sequer apareceu para a refeição do meio-dia. Ela está com o pai, Robb respondeu enquanto guardava algumas espadas de treinamento, como Sor Rodrik havia instruído. O dia todo. Bran reclamou. Eu sei. E a mãe não ficou feliz quando soube que Arya estava ajudando o pai a escrever cartas para os senhores do norte. Robb disse enquanto terminava sua tarefa e caminhava em direção ao arsenal para guardar o equipamento. Ela deveria estar aqui. Ela prometeu que lutaria com Sor Rodrik novamente hoje. Você deveria ter visto a partida da semana passada. Bran disse animadamente relembrando o duelo que sua irmã havia lutado. Eu sei, todo mundo está falando sobre isso, Bran. Não quero mais ouvir sobre isso, Robb respondeu, com um tom tenso. Ele não conseguia se livrar da lembrança daquele dia. Catelyn fez uma cena quando descobriu que Arya estava lutando ao lado dos garotos. Ela até duelou com Theon e o próprio Robb. O pior de tudo foi quando Catelyn chegou no momento em que Arya estava lutando com Sor Rodrik, com lâminas de verdade. Arya empunhava Darksister com tanta agilidade que colocou o mestre de armas de Winterfell em uma posição difícil. O duelo foi interrompido pelo grito furioso de Lady Stark, deixando a luta sem solução. Esse foi o início de várias discussões acaloradas entre Arya e sua mãe ao longo da semana. Robb não sabia o que pensar. As palavras de Arya daquele dia ainda o assombravam. Ele não tinha falado muito com ela desde então. Ele sentia raiva, medo e vergonha, mas não sabia a quem culpar Arya, Jon, sua mãe ou ele mesmo. Estou aqui se você estiver me procurando. A voz de Arya quebrou o silêncio enquanto ela entrava no quintal segurando a mão de Rickon. Gil seguiu logo atrás, uma visão familiar agora. Arya, Bran exclamou, seu rosto se iluminando de alegria. Sua irmã, a pessoa que ele mais admirava, finalmente estava aqui. Robb não disse nada enquanto continuava a guardar as espadas de treinamento. Bran, Rickon gritou animadamente. O garotinho estava vagando pelos corredores sozinho até que Arya o encontrou e concordou em levá-lo para fora. Agora, aqui estava ele. Vamos praticar um pouco? Como está sua mira hoje? Arya perguntou com um sorriso. Ela havia terminado de ajudar o pai mais cedo. Eles até mesmo compartilharam uma refeição enquanto trabalhavam, com servos trazendo comida para eles. Arya havia ajudado Ned a organizar os preparativos para um inverno rigoroso que era esperado ser pior do que qualquer outro na memória recente, após um verão de uma década no norte. Isso é ótimo. Hoje eu posso mostrar que sou bom com o arco também. Bran exclamou, repetindo as mesmas palavras que vinha dizendo há dias, enquanto Rickon parecia animado, e Arya assentiu. Seu olhar se voltou para seu irmão mais velho, que estava começando a sair do quintal. Eles trocaram um olhar, e Robb simplesmente assentiu para Arya enquanto passava por ela sem dizer uma palavra. Ele não falava com ela direito há dias. Arya retribuiu o aceno, observando ir embora. Depois disso, ela se virou para seus irmãos, preparando algumas flechas com Rickon ajudando Bran. Arya passou a tarde com Bran, supervisionando seu treinamento de arco e flecha e tentando ajudá-lo a melhorar. Em apenas uma semana, já havia uma mudança perceptível em sua postura, e sua mira estava melhorando constantemente.
Você não vai lutar com Sr. Roderick de novo? Já faz uma semana. Bran perguntou após soltar outra flecha, que atingiu o terceiro círculo, ainda um pouco longe do centro, a uma distância de 30 metros. Você sabe que a mãe não permitirá. E Sr. Roderick também está proibido, não é mesmo, Sr. Roderick? Arya respondeu, olhando para o cavaleiro parado ali perto, observando o treinamento dos jovens recrutas. Eu sei, Lady Arya. E sim, é verdade. Sua mãe certamente não ficaria feliz em vê-la treinando novamente, respondeu Sr. Roderick, ajustando seu tom para evitar soar desrespeitoso. Para evitar mais problemas, é melhor não praticarmos mais, concluiu. Mesmo assim, ele teve que admitir que Arya era uma oponente formidável. Ele tinha testemunhado isso em primeira mão quando a jovem duelou com ele, empunhando Darksister com habilidade e velocidade notáveis, surpreendendo até mesmo o mestre de armas de Winterfell. Lady Catelyn Stark, no entanto, foi rigorosa o suficiente para proibir qualquer outra disputa entre Arya e os garotos. Ela deixou claro que não queria que sua filha lutasse ao lado dos homens. Caso contrário, haveria mais discussões e represálias dela. Arya deu um leve sorriso e murmurou, que pena. Bran, ouvindo a conversa, aproximou-se com olhos brilhantes e esperançosos. Podemos treinar em segredo, então? Ele perguntou, quase sussurrando. Arya riu, balançando a cabeça. Isso só traria mais problemas, Bran. Você sabe como a mãe é. E os lobos? Podemos vê-los? Rickon gritou animadamente. Talvez amanhã, respondeu Arya. Outro tópico que provocou uma discussão acalorada naquele dia foi sobre os lobos gigantes. Bran e Rickon queriam levar Nymeria de Arya para uma caminhada fora de Winterfell, mas Catelyn era firmemente contra a ideia. Não, eu não quero meus filhos andando por aí com essas criaturas perigosas. Ela exclamou, tentando pôr fim ao assunto. Mas Arya, como sempre, conseguiu vencer a discussão. Com palavras tão afiadas quanto sua espada, ela deixou sua mãe visivelmente irritada. Depois de passar algum tempo no pátio naquela tarde, o sol começou a se pôr. Arya e Bran decidiram retornar ao castelo. Bran, vá tomar um banho. Você está imundo de tanto treinamento, Arya ordenou enquanto caminhavam pelos corredores de Winterfell. Eu só estava atirando flechas. Não preciso de banho agora. Bran reclamou, cruzando os braços. Não discuta, Arya respondeu com firmeza. Depois de certificar-se de que Bran seguiu suas ordens, Arya decidiu ir para a biblioteca. Ela não tinha feito nenhum treinamento físico, então decidiu deixar seu banho para mais tarde. Ela foi até aquela parte do castelo para encontrar um livro para ler antes de dormir. Ao entrar, ela encontrou Mestre Luwin organizando algumas prateleiras, cercadas por pilhas de livros. Lady Arya, você está aqui? Luwin cumprimentou, ajustando alguns livros na mesa. Infelizmente, terei que adiar esse assunto. Talvez possamos continuar amanhã, se você estiver disposta. Arya assentiu. Claro. Na verdade, eu vim pegar um livro. E o que você está fazendo aqui? Você parece bem ocupado, ela comentou, observando o caos organizado da biblioteca. Estou organizando esta sessão e também pesquisando uma doença que afetou uma família em Winterfell. Luwin respondeu em tom sério. Uma doença? Arya se aproximou intrigada. Você pode me contar mais sobre isso? O mestre hesitou, surpreso pelo interesse da jovem. Você está interessada nesse tipo de coisa, Lady Arya? Ele perguntou. Bem, não tenho nada para fazer até o jantar. Então, por que não? Arya respondeu com um sorriso curioso. Deixe-me dar uma olhada. Luwin suspirou e assentiu. Bem, não sei se doenças são sua área de interesse, mas estou lidando com uma doença rara. Uma família está apresentando sintomas incomuns. Estou tentando encontrar algum registro histórico de algo semelhante, mas em meus 17 anos servindo a casa Stark, nunca vi nada parecido com isso. Arya cruzou os braços, parecendo pensativa. Interessante. Então deixe-me ajudar. Nunca é tarde para aprender algo novo. O mestre ainda parecia surpreso, mas, vendo a confiança de Arya, entregou-lhe alguns livros. Eles passaram as próximas horas na biblioteca, imersos em pesquisas e conversas. Após terminar na biblioteca, Arya foi tomar banho. Conforme o crepúsculo se aproximava, ela escolheu um vestido e foi para o grande salão. Sua entrada imediatamente chamou a atenção, como tinha sido o caso durante toda a semana desde seu retorno. Os vestidos que ela usava eram extravagantes, não porque eram coloridos, mas porque eram habilmente feitos de tecidos caros, destacando-se contra o traje simples das mulheres de Winterfell. Enquanto ela andava pelo corredor, ela captou os olhares das criadas, das outras damas e até mesmo de sua irmã Sansa. Muitos olharam para Arya com inveja. Sua mãe, Catelyn Stark, por outro lado, parecia ter um brilho de orgulho nos olhos. Era evidente que ela estava satisfeita em ver o quão bonita sua filha havia se tornado. Que colar lindo! O que é essa pedra? Jaime Pule não conseguiu conter sua curiosidade quando Arya se aproximou da mesa central onde estava sentada. Os olhos de Jaime estavam fixos no colar esverdeado que Arya usava em volta do pescoço. Isto é Jade. É uma pedra preciosa de Lite. John comprou para mim, disse Arya com um toque de orgulho. As mulheres ao redor dela admiraram o colar, encantadas por ele. Até Sansa, sentada ali perto, encolheu-se um pouco ao ver a irmã. Ela permaneceu em silêncio, mas não conseguiu evitar lançar olhares furtivos para Arya. A menção de John deixou Catelyn ligeiramente tensa, como ela tinha feito toda vez que ouvia o nome dele nos últimos dias. Mesmo assim, Lady Stark manteve a compostura.
O jantar continuou com Bran conversando animadamente com Arya e outros membros da família. Sansa, no entanto, preferiu permanecer como observadora, assim como Robb. Na manhã seguinte, Arya foi uma das primeiras a deixar o castelo. Os primeiros raios de sol se estendiam pelo horizonte, pintando o céu em tons de dourado e laranja. Arya odiava perder tempo e sempre fazia questão de acordar cedo sem depender de servos. Como de costume, ela saiu do castelo e encontrou seus homens já reunidos, terminando o café da manhã. Verme cinzento, prepare todos os nossos homens, ordenou Arya. O líder imaculado deu um aceno respeitoso antes de se virar para dar ordens aos outros. Os homens rapidamente começaram a se organizar. Desde que chegou a Winterfell, Arya passou parte de seus dias treinando sua força pessoal. Ela fez questão de conhecer os homens que a seguiam, supervisionando pessoalmente seu treinamento e reforçando sua disciplina e lealdade. Gil, sua guarda pessoal, estava sempre ao seu lado, observando silenciosamente. Após algumas horas de treinamento intenso, Arya dispensou os homens no meio da manhã. Sem perder tempo, ela retornou ao castelo com Gil e decidiu visitar os canis. Ela levou Nymeria com ela. Todos que os viram passar rapidamente se afastaram, mantendo distância. O enorme lobo gigante andou ao lado de Arya com um comportamento majestoso e imponente. Sua presença dentro dos muros de Winterfell não deixava ninguém indiferente. Seus irmãos logo se aproximaram, encantados em ver Nymeria novamente. Até o mestre do canil pareceu aterrorizado com a aproximação deles e desocupou a Arya. Quando Arya entrou no canil, ela deu um breve assobio, e Nymeria calmamente deitou-se na área de lavagem designada. Sem esperar por ajuda, Arya começou a preparar o banho. Embora houvesse muitos servos que poderiam fazer isso por ela, Arya recusou. Era um momento especial entre ela e seu lobo gigante, um vínculo que ela não deixaria ninguém interferir. Com uma esponja e um balde de água, Arya começou a esfregar o pelo de Nymeria, completamente despreocupada com seu vestido caro. Os irmãos dela acharam a cena incrivelmente divertida, rindo enquanto observavam Arya dar banho em seu lobo sem se importar com nada. Lá fora, Catelyn Stark assistia a cena, horrorizada. A primeira vez que viu, ela exclamou para a filha: "Por que você está fazendo isso, Arya? Isso não é algo que uma dama deveria fazer." Arya ainda se lembrava de como sua mãe tentou intervir, mas ela a ignorou completamente. Mesmo como filha de um lorde, Arya não se importava em sujar as mãos. Até Jon, que é um rei, banha seu enorme fantasma de vez em quando. Por que eu não faria o mesmo? Ela pensou. Enquanto isso, Robb Stark estava no bosque sagrado de pé diante da antiga árvore represeiro. O rosto esculpido na árvore o observava em silêncio, seus olhos vermelhos vazando seiva como lágrimas de sangue. Ainda há tempo para se redimir, irmão. Se não o fizer, você desonrará o nome Stark e nunca será um verdadeiro Lorde de Winterfell enquanto continuar pensando como um Greyjoy ou mesmo um Tully. As palavras de sua irmã ecoaram em sua mente. Você é um lobo do norte. Não deixe o ciúme consumir você, irmão. De qualquer forma, nossa luta acabou. Robb vinha visitando o bosque sagrado com frequência nos últimos dias. Era o único lugar onde ele sentia alguma medida de paz. Sentado diante do represeiro, ele refletiu sobre as palavras de Arya. Desde o duelo deles uma semana atrás, as palavras dela o assombravam, perturbando seus pensamentos. Robb fechou os olhos, tentando afastar a voz de Arya da mente. Mas não importava o quanto tentasse, a culpa e a vergonha continuavam a atormentá-lo. O que devo fazer? Ele murmurou caminhando lentamente pelo bosque sagrado. Mesmo quando criança, Robb Stark sabia que poderia ter agido de forma diferente. Ele deveria ter contado a verdade ao pai. Mas o ciúme que sentia por Jon o paralisou. Jon viajou pelo mundo, lutou batalhas, ganhou reconhecimento de todos e era um rei respeitado até mesmo por Westeros. Todos o temiam. Enquanto isso, Robb, o herdeiro legítimo, permaneceu preso em Winterfell, cumprindo deveres que agora pareciam pequenos comparados às realizações de seu meio-irmão. Era frustrante. E essa frustração tornou sua culpa ainda mais pesada. Robb ajoelhou-se diante do represeiro, com os olhos fixos no rosto esculpido. Não posso mudar o passado. Acho que não. Mas eu deveria agir corretamente, não é? Ele sussurrou, buscando respostas dos deuses antigos. Mas o bosque sagrado permaneceu em silêncio, o que só aumentou sua frustração. Depois de vários longos minutos, ele se levantou, suspirando. Assim seja, ele murmurou resignado. Com passos firmes, ele deixou o bosque sagrado e voltou para o castelo. Enquanto isso, Ned Stark conversava com Mestre Luwin em seu solar. Então, eles não estão falando muito? Ned suspirou, preocupado. Ele havia pedido ao mestre mais informações sobre o comportamento de suas filhas, especialmente Arya e Sansa. Ele aproveitou a oportunidade para abordar o assunto enquanto Arya estava fora naquela manhã. De fato, Lord Stark, eu os coloquei juntos para aulas, mas Arya tem um conhecimento realmente notável. Ela até me desafia em alguns assuntos, alegando que eu posso ter reunido informações incorretas. O que é bem surpreendente, Luwin disse com um leve sorriso. E a garota é muito boa em argumentar. Ned franziu a testa pensativo. E Sansa? Como ela está reagindo? Luwin suspirou. Sansa está muito mais quieta do que costumava ser. O que você acha que eu deveria fazer? Não quero que Sansa se afaste tanto da irmã, Ned murmurou, esfregando o rosto. Mas Arya está diferente agora. Ela é inflexível. Ela não vai querer aproveitar cavaleiros e histórias de amor como Sansa. Ela não vai querer ler poesia e canções. Luwin assentiu, mas sua expressão ficou mais séria.
É mais complicado do que parece, Lord Stark. Sua filha mais velha sente inveja de Arya. É bem evidente. E não é surpreendente, explicou o mestre. Arya se tornou uma mulher com muitos admiradores. Ela é inteligente, forte e chama a atenção por onde passa. E com todas essas características únicas, ela treina seu irmão mais novo em arco e flecha, luta contra cavaleiros adultos em batalhas, até derrotou seu irmão mais velho em um duelo. E ela treina um exército todas as manhãs. Luwin fez uma pausa antes de continuar. Sansa acha essas coisas bárbaras, mas é impossível negar que ela sente inveja da irmã. As roupas, a maneira como Arya se comporta. Ela chama a atenção de todos agora. Sansa costumava ser a única que recebia toda a atenção, e temo que essa mudança seja difícil para ela aceitar. Espero que seja apenas temporário. Ele disse. Ned Stark permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele estava orgulhoso de que Arya tinha se tornado uma mulher forte e independente. Mas ao mesmo tempo ele não podia ignorar o efeito que isso estava tendo em Sansa. Ele suspirou novamente sem saber o que dizer. E antes que pudesse continuar a conversa, houve uma batida na porta. Ordenou Ned. Jory Cassel abriu a porta e entrou no quarto. Lord Stark, seu filho mais velho está aqui para vê-lo, informou Jory. Robb? Ned murmurou, seu olhar se voltando para Jory com surpresa antes de suspirar. Diga a ele que o verei mais tarde. Estou em uma reunião com Mestre Luwin agora. Jory, no entanto, permaneceu de pé. Eu já disse isso a ele, mas ele insiste. Ele diz que é algo sério, explicou Jory. Ned levantou uma sobrancelha, intrigado. Após um momento de reflexão, ele suspirou e assentiu. Muito bem. Mande-o entrar. Jory saiu para autorizar a entrada de Robb. Voltando-se para Mestre Luwin, Ned falou. Minhas desculpas por isso. Podemos continuar nossa conversa em outra hora? Luwin deu um leve aceno de cabeça. Claro, Lord Stark. Sem ofensa. Estarei no meu lugar de sempre. Chame-me sempre que precisar. Com isso o mestre se desculpou. Ao sair, ele segurou a porta aberta para Robb, que entrou na sala imediatamente depois. O jovem reconheceu Luwin com um breve aceno de cabeça, recebendo o mesmo gesto em troca. Assim que a porta se fechou, Robb ficou sozinho com seu pai. Então, filho, como posso ajudá-lo? Ned perguntou, observando Robb cuidadosamente. Ele percebeu que seu filho parecia perturbado, mais do que o normal. Na semana passada, o comportamento de Robb já havia chamado a atenção de Ned. Ele pretendia falar com ele sobre isso, mas agora Robb parecia ainda mais perturbado. Robb permaneceu em silêncio por um momento, cerrando os punhos com força, como se lutasse contra algo dentro de si. Pai, preciso te contar uma coisa, Robb começou, sua voz carregada de culpa. Algo que mantive escondido por muitos anos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.